E você disse também que teve uma experiência assim, que você chegou a ter relação sexual com demônios, né? Sim. Nesse período, né, envolvida em alguns rituais, fazendo algumas coisas, teve um caso que eu vou contar antes desse aí, de uma senhora, de uma mulher, coroa, que foi lá que ela queria que o marido morresse. Ela queria que o marido morresse. E nesse período que ela queria que o marido morresse, ela queria ficar com a finança dele, o dinheiro dele. Porque o amante era novo, era um amante musculoso, né, novo, e ela queria que o marido morresse para ficar com o dinheiro e com o amante. Quando a gente fez o processo do trabalho, do ritual, aquele espírito que recebeu aquele ritual, ele disse: Olha, eu vou matá-lo de uma forma que ele vai morrer dormindo. Ele vai morrer dormindo. E quando a perícia chegar, a perícia vai dizer: Foi morte morrida. Eu vou sufocar ele com o travesseiro. E começava a dar gargalhada. Aquele espírito começou a dar gargalhada e falar: Eu vou sufocar ele com o travesseiro. E quando a perícia for ver, morte morrida. Morreu dormindo. Aquilo que eles gostam de falar muito, né? Mal súbito. Mal súbito, né? Então. E ali isso aconteceu. Aquela mulher ficou realmente com a amante, ficou com a riqueza daquele homem. Então, assim, muitos casos que aconteceram, essa situação assim, essa situação que eu vivi de espíritos, né? De espíritos tendo sexo com espíritos. Na época, foi um espírito chamado Timirica da Estrada de Ferro. Meu, Lá tinha alguns espíritos que trabalhavam dentro na manipulação humana. Por exemplo, tinha um demônio que chamava Samambaia. Esse demônio, ele era a contenda. Ele fazia fofoca. O demônio da fofoca. Então, tudo que ele via, ele contava e fazia a confusão. Então, era o espírito delegado para confusão. Espírito delegado para confusão. Então, aí, esse espírito Timirica da Estrada de Ferro, ele começou, então ele olhava para mim, ele falava: Olha, você é menina ainda, né? Você é virgem ainda, eu vou passar lá. E eu comecei a ficar: Não, não faz isso não, só que eu já era deles. Então, a partir daquele momento ali, ele começou a me visitar. Toda noite ele tinha relação comigo. Eu sentia o ato, eu não sentia a pele, fisicamente. fisicamente. Mas eu sentia quando no meu colchão movimentava, eu sentia o gelo vindo no meu corpo, eu sentia todo o ato e eu não sentia o físico. Então eu sabia que estava acontecendo, sentia dores no outro dia. E, inclusive, esse ato fez com que o meu útero se perdesse futuramente, Meu Deus. sabe? Fez com que o meu útero perdesse futuramente. Consequências, né? Consequência. Porque são as legalidades que dá a abertura para que o pecado entre, para que os demônios adentrem com o pecado. A semente do pecado. E ali comprometem a matéria. Isso é importante dizer, que às vezes a pessoa fala: Não, mas você é uma pastora, você está na Sim, igreja. E é bom ressaltar que o pecado ele é perdoado, mas a consequência ela ela fica. fica. Ela fica. As pessoas têm que entender. Hoje eu trabalho com mentoria, né? Orientando, direcionando as pessoas e trabalho com a linhagem da quebra da maldição. Que está lá a maldição geracional dentro de Êxodo 20, versículo 3 a 5. Que por causa da idolatria daquele povo, até a terceira e a quarta geração foi amaldiçoada, seria amaldiçoada. E as pessoas: Mas agora eu tenho Cristo e na minha vida não tem maldição. Olha, eu estava falando com um deles assim lá na live. Se Satanás ele conseguiu usar uma serpente no jardim, um local que Deus descia toda tarde para ter comunhão com o homem, ele não vai entrar dentro da igreja, dentro da sua casa, rapaz? Meu, Pensa, se o camarada foi capaz de adentrar um jardim para usar um ser para corromper o homem e a mulher e tirar do propósito, fica vigilante. Ele pode entrar na tua casa, ele pode entrar na tua igreja. Cuidado com isso, né? O que vai definir a ação dele é o seu é posicionamento. isso. O seu posicionamento. Não é achar que você, tô dentro da casa, tô dentro da igreja, tô blindado. Não. O seu posicionamento vai impedir com que ele adentre a tua vida e cumpra o propósito dele, né? Então, ali, eu estava ali naquele momento ali, e ali tinha aquele abuso. Só que é um abuso ao qual eu sabia. Só que eu não conseguia falar não, porque afinal de contas eu já tinha entregado minha alma. Eu tinha entregado minha vida, eu tinha entregado meu sangue. E Então, sempre o mesmo? não, era outros. Tá? Esse Timirica, ele fez isso, da Estrada Primeira de vez. Ferro. Ele fez isso por algumas vezes. Depois eu tive um pacto com um de casamento, que chamava Baby do Inferno. Sério? Eu fiz um casamento, aliança, porque aí me tornei mulher dele.
Meu Deus. E, gente, tornar a mulher de demônio não é fácil, não, né? O pessoal fica aí nessas ilusões aí do mundo, aí nessa promiscuidade. Melhor é viver santidade com Cristo. É. Não é fácil, não. A promiscuidade perde o nível. A pessoa vira capacho. Então, assim, e por algumas vezes eu pedia a eles assim, para com isso, eu não tô dando conta. Ele ria e falava, não, você é nossa. Você é nossa. Até o determinado momento, e passando todo esse percurso, fazendo muitos pactos, pacto de pegar sapo, costurar a boca, colocar o nome, fazer pactos na cabeça de defunto. Teve um que nós fomos fazer, até perto, não sei se está perto aqui, Cemitério da Paz. Tá perto? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos? Tá um pouco mais distante, mas não é tão longe, não. É, esse Cemitério da Paz, nós fomos para pegar alguns utensílios para fazer ritual, tá? Toda vez que a gente chegava nesse Cemitério da Paz, tinha alguém para tomar conta ali daquela porta, devido ter o horário ter avançado, passado o horário, a não ser que tinha a entrada do pré-velório e a entrada para entrar lá para o fundo das covas, né? Então tinha alguém tomando conta. O que a gente fazia? Aquele líder, reza, ele fazia uma reza, falava algumas línguas Meu e liberava ali o poder da hipnose. Aquele homem da porta, aquele porteiro, ele ficava todo, abria o portão, a gente entrava, fazia tudo que nós tínhamos que fazer. Isso é real, gente. Você falou uma coisa aí que era uma dúvida minha há muito tempo. Eu falava Sim. assim, como que essas pessoas entravam no cemitério para poder pegar lá ossos humanos, fazer Uhum. rituais, se tem guardas lá, se tem porteiros, tem toda uma proteção. E É a hipnose. agora você tá revelando. Você faz, eles faziam, né, a questão, obrigada, pastor. Questão da hipnose, e ali, alguns casos é hipnose, outros casos se compra, paga o porteiro, né? Sim. Pagou um valor ali e o camarada abre as portas, né? Te dou tanto para você me deixar entrar. Geralmente, essas pessoas que trabalham na patente mais baixa, elas não são desenvolvidas no poder da hipnose, não. Então, elas pagam, tá? Então, elas usam a questão do dinheiro, né? A corrupção. Então, ali, ele fazia falava essas línguas, fazia hipnose, entrávamos, pegava ali prego de cemitério, prego de caixão, madeira de caixão, terra de cemitério, crânio de defunto, partes do corpo de defunto, cabelo para fazer os rituais, sabe? E ele, quando pegávamos, aí a gente levava para aquele local que a gente iria trabalhar as magias que a gente queria. Né? A gente trabalhava todo aquele material ali para a gente usufruir naqueles pedidos que tinha. Chegava pessoas todos os dias. Aí eu quero uma magia para isso, eu quero um trabalho para isso, eu quero um voodoo para isso. Eu trabalhava com a questão do voodoo também, que é uma coisa assim que as pessoas falam, o voodoo, vou colocar uma foto dentro do boneco e vou fazer um trabalho. Enfim, tem esse meio e tem outros meios do desenho da própria pessoa. Enfim, é uma intensidade, é uma extensão Realmente acontece? Realmente acontece. Eu mesmo fiz voodoo para uma pessoa que eu fazia ela sentir dor o dia inteiro. Deus. Eu enfiava a agulha no coração, ela sentia fincado. Enfiava a agulha na cabeça e eu tinha notícia. Porque quem faz, gente, ele procura saber. Tá dando certo? Ele procura saber. Ele vai sondando perto de pessoas, como que tá a saúde da pessoa, como que a pessoa... cuidado com quem tá perguntando demais da sua vida. Meu Deus. Cuidado com quem... Com quem tá perguntando demais da sua vida, fica atento, fica atento. Porque geralmente quem tá fazendo, ele procura saber. Ele procura saber. Então eu procurava sempre saber, não, como que tá fulano, como quem não quer nada, tá tudo bem com ela, tá tudo bem com ele? Não, menina, mas tá com tanta dor, tá sentindo, cada vez mais tá sentindo dor, tá passando mal. Uhum. Aí eu pensava, não, tá dando certo. Então tinha vezes que eu fincava no mesmo lugar. Então, ou seja, batia no mesmo lugar para a pessoa. E a pessoa. Um tipo de voodoo, quem usa muito isso é o pessoal lá na África. Quem usa muito o tipo de voodoo, de tá ali mentalizando aquela pessoa e diariamente faz a pessoa ter infarto. Faz a pessoa ter um infarto. Acaba provocando um infarto. Porque dores repetitivas no coração, fincadas profundas no coração. Sabe? Então, assim. Cristo já nos deu a sabedoria para nos blindarmos. Nós precisamos estar atentos que o mundo espiritual ele é real. E aí, quando a gente voltava daquele cemitério, que muita gente ia no Cemitério da Paz.
Não me pergunto porque eu não sei. Aquele líder não falou com a gente por quê, mas ele Porque o escolheu lugar- muito. Ele escolheu muito aquele cemitério da paz. E ali a gente voltava com aqueles utensílios, ali a gente preparava tudo. Então tinha o osso de defunto que a gente preparava, ele rapava e colocava num utensílio, numa vasilhinha, um saquinho, ou colocava num. Sabe aquelas vasilhinhas de rapé? Sim. Uhum. Que coloca o pozinho? Então a gente usava aquilo ali e usava saquinho também. Colocava. Aqui, a água tá aqui. Todo mundo no restaurante, no lanchonete, ó. Pessoa distraiu, tá conversando. Ah, ó. Olha pra você Meu ver. Deus. Quem ingere isso aqui, por exemplo, se foi uma parte da perna, a pessoa dá aquelas feridas, que a pessoa vai pro médico, faz curativo, até amputar a perna. E não descobre. E não descobre. Quem ingere da parte que foi raspada da cabeça, dá loucura dos médicos mandar pro hospital psiquiatra e não descobrir o motivo da loucura e a pessoa morrer louca. Tem muitas pessoas no hospital psiquiatra com loucura. Gente, outra coisa também que faz transferência. Transferência, câncer. Isso aqui, ó. Ó. Preparar algo e colocar aqui na água. E aquele espírito que recebeu, ele vai adentrar ali as células da pessoa. E vai formar câncer. Vai desenvolver câncer. Olha pra você ver. Vocês já observaram que tem pessoas que começam com câncer e daqui a pouco virou metástase assim, ó. Metástase assim, ó. Descobre, tipo assim. E rapidinho o negócio assim, ó. Alastra. Isso é provocado por demônio. Porque a glândula cancerígena, ela tem o poder de desenvolver rápido quando a pessoa é uma pessoa que guarda muita mágoa, que guarda muita raiva, muito rancor. Mas aí você vê assim, quando a pessoa tem um histórico na família, né, que também são maldições geracionais, né, tá dentro da cadeia de maldições geracionais. Ah, é genético. A medicina vai falar que é genético, porque no campo espiritual é maldição geracional. Então, mas tem casos de câncer que não tem explicação. É algo que a pessoa ingeriu e que aquele espírito fez ali uma transferência através de uma ingestão de algo e ali ele começou a enraizar dentro da pessoa. Então o negócio é muito forte. Por que a Bíblia nos ensina que nós temos que apresentar a Deus o que nós vamos comer? É isso. E tem pessoa que não gosta, não. Não, eu peguei uma vez um táxi, não, um Uber com um rapaz, ele falou assim, então quer dizer que, eu estava explicando para ele sobre isso, ele falou, aí ele falou, mas os discípulos, Jesus falou que eles comeriam uma coisa, algo mortífero e não causaria dano. Eu falei, camarada, mas é os discípulos. Quem tem vida com Deus. Quem tem vida com Deus, ele não ficou meio assim, aí ficou meio, eu falei, não. Aí vem uma pessoa de qualquer jeito, quer viver de qualquer jeito e quer usar o texto bíblico. Não, eu creio porque Jesus falou que. Não. Para quem que Jesus falou? É acessado, é para mim a partir do momento que eu me sujeito a Cristo. Eu me torno um discípulo. Que eu me torno um discípulo. Se eu me sujeitar a Cristo como filho e me tornar aquele que vou obedecer. Porque às vezes não é sobre título, não, gente. Não é sobre título, é sobre vida com Deus. Eu preciso tornar pastor para eu ser protegido? Não, 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 não. O pastor pode não ser protegido se não tiver vida com Deus, né? Então aí ele ficou meio assim, eu falei, então, meu querido, aquela palavra foi para um povo específico que iria sair fazendo a obra de Deus, e ali a Bíblia está dizendo que eles poderiam ser atingidos, eles poderiam ser contra-atacados, mas não iria atingir, porque eles estavam debaixo de uma ordem de cumprir o ID. Direto. De uma missão. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender. Ah, não. Oh, o meu pai é dono do ouro e da prata, mas eu sou ladrão. Como que a Bíblia vai comprimir? Como que a prosperidade vai comprimir? Não tem como. Deus é o dono do ouro e da prata, eu sou filho. Peraí, você é um filho ladrão. Você tá roubando a Deus, e aí? Como que faz? Então, a palavra, ela tem poder de manifestar na nossa vida desde que nós sujeitamos a ela, né? Ah, eu uso isolar do versículo e quero que se cumpra em mim. Não vai se cumprir. Vai ficar falando um monte de coisa lá e não vai acontecer. Porque a Bíblia é alinhada ao quê? A obediência. Alinhado não adianta. Aí eu vou usar aqui como uma bola de cristal. Não vai funcionar, né? Nem a bola de cristal funciona. E a Bíblia vai funcionar do jeito que eu quero? Não funciona, porque aí, ó. Então eu presenciei tudo isso e a pessoa na loucura,
Na loucura. E médico não descobria. O quadro é transtorno psicológico. A pessoa tem um transtorno psicológico. A pessoa. Aí tem-se o relatório, um tanto de nome científico. Tanto de nome científico. Pra explicar Pra aquilo que explicar. não é explicado. Mas ali tem um espírito que passou a adentrar através de um ritual. Né? Então a gente fazia esse ritual e a gente tinha prazer. Então, para aquele que conhece a Cristo, tem que ter prudência, porque os filhos da luz, eles agem com intenção. Eles agem intencionalmente. E às vezes nós que estamos na luz, nós estamos desapercebidos. É isso. Os filhos da luz é intencional. Ó, o cidadão diz que tá indo lá na igreja que ele é feiticeiro e agora ele é de Deus. Opa! Vamos ficar prudente? Pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo. Mas vamos observar os frutos dessa árvore? Vamos ficar atento? Porque dizer não é ser. Dizer não é ser. Muitas das vezes eu chego e vou para a igreja e daqui a pouco eles já estão me dando título, cargo, tá derramando na minha cabeça e, ei, sabe? Há um monte de satanista dentro da igreja. Há um monte de feiticeiro dentro da igreja. Disfarçado, né? Disfarçado. Porque eu preciso ganhar aqui dentro, aqui. Fazer mentes aqui, porque os filhos da luz, eles têm propósito. Eles têm propósito. Levar a Satanás o maior número de pessoas possível. Porque a cada número que eles levam, mais galardão eles têm perante o Pai deles. E nós? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso posicionamento? Né? Então, lá é mais forte? Não. A Bíblia já descreveu tudo que nós estamos vendo. Céu e terra já mostrou de quem é o poder. Se aparecer alguém fazendo outro céu, nos revele, nos mostre que até então só tem um que fez e que tem poder de fazer. Desde o início, ele é o início, o meio, o fim, ele é o alfa e o ômega. Não há outro que é palho para ele, que pode se competir. Porque para você poder ser maior que alguém, você tem que fazer coisas maiores. Ainda não teve e nem vai ter, né? Então temos aí o imitador. Só que os filhos de Deus precisam entender nas mãos de quem tem o poder e saber utilizar essa ferramenta para vencer as astúcias ciladas do mal. Então ali a gente era instruído para usar esse poder de persuasão, o poder de manipulação, o poder de destruição. A gente era instruído e a gente tinha aquela firmeza de praticar. A gente tinha aquela firmeza de falar, não, nós vamos fazer e nós vamos conseguir. Outra coisa, os filhos das trevas, quando eles vão fazer qualquer ritual, eles já têm certeza que eles vão conseguir. Já tá convicto que vai acontecer. E os filhos da luz não tem fé. Não tem essa fé. Ai, mas será que Deus vai fazer? Não tem essa fé. Eu conheço pessoas que quando eu vivi experiências de cura, ficaram assim, mas quando eu vivi experiência de cura de câncer, mas o seu câncer é benigno, né? Falei, camarada. É o câncer. É o câncer, benigno ou maligno. Deus é Deus que faz. Ele tira tudo, ele arranca tudo. Ele é Deus que constrói, reconstrói seus órgãos todos no lugar novamente, porque ele é Deus que faz. Então eu vivi essas experiências e lá a gente tinha essa convicção. Nós tínhamos essa certeza e nós fazíamos na certeza. Alguns casos nós não vimos resultado, como o caso da igreja, né, que eu vou chegar nela. Mas então eu vivi ali aquele processo todo, achando que tinha encontrado o meu porto seguro, que era uma família, mas ali o tempo todo eu estava triste, tentando suicídios, tentando me matar, a ponto de tomar Baygon, a ponto do médico estar endemoniado e falar comigo assim, sua praga, quando você quiser morrer, pula na frente do caminhão. Era o médico? Não. O camarada estava possesso. Eu lá, cheio de depressão, chorando, fazendo aquela lavagem horrorosa. Ele vira pra mim, escuta aqui, deixa eu falar com você uma coisa, bem baixinho, né? Quando quiser morrer, pare de dar trabalho à sua família. Pula na frente do caminhão e acaba com isso logo. Meu Deus. Ele tava me dando uma direção. Porque o que eu tava fazendo tava pouco, porque eu não tinha coragem de cortar os pulsos. Isso eu não tinha coragem, né? Tomava alguma substância pra... Tomava, pulava na frente de carro. Os motoristas passavam perto demais. Pensa.
ficava ali, uma louca, puf, Isso prejuízo. isso foram danos depois que esse demônio que apareceu, esse Baby do inferno apareceu, você começou a trazer Não, essa... isso aí foi antes do Baby. Ah, Eu era uma pessoa muito opressa. Foi antes do Baby. E o Baby tá mais pro final. Então eu era uma pessoa muito opressa. Então nessa altura eu ficava tentando me matar. Por quê? Eu era uma pessoa que lá dentro, eu era uma pessoa que tinha um nome, eu era uma pessoa que desenvolvia rituais, eu era uma pessoa que lá dentro da agência, eu era uma pessoa que eu era a garota que, né, a garota 94, a garota 95, ganhou faixa, ganhou viagem, ganhou troféu, ganhou medalha, mas dentro da minha casa eu era a filha que apanhava, era uma filha que não tinha o pai funcionando ali da forma, um pai descontrolado, que um pai que não sabia como lidar comigo, era uma filha que não sabia onde que minha mãe estava. Toda notícia que eu tinha da minha mãe, ela tá bêbada, vai morrer, médico já desenganou, a bebida corroeu ela. Então eu era uma filha que eu era perdida. Um vazio imenso, uma tristeza imensa. Então ali para mim, tudo aquilo que estava eu vivendo não me preenchia. Por quê? O preencher do homem não está em coisas, está em Deus. E eu não sabia, ninguém tinha me apresentado Deus, as pessoas tinham medo de pregar para mim. Cadê o evangelho que transforma, que cura, liberta e leva para o céu? Ninguém tinha coragem de chegar. Medo, né? Medo. Meu tio, de vez em quando, falava, Nina, você tem que ir para a igreja comigo, com nós. Eu pensava, as filhas dele andam pior que eu, como que eu vou para a igreja? As filhas dele andam com um short lá em cima, no olho, para não falar outra coisa. As filhas dele andam pior, não tem comportamento nenhum de cristão. Como que eu vou para a igreja de um povo desse? Eu não vou, eu não gosto de crente. Primeiro que eu não gostava de crente. Aí me chamava pra igreja de um povo pior que eu, sabe? Ah, você tá doido ficar no meio desse povo. Pra mim era um povo bagunceiro, barulhento. Pra mim eu falava que os crentes eram os crentes burros. Porque eles gritavam muito. Eu falava, mas Deus é surdo. O pessoal tá gritando desse jeito. E eu ficava vendo eles lá, pá, 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 falando, ixi, mico puro. Eu não vou pra um lugar desse fazer mico de jeito nenhum. Era doida pra bater nas meninas que tinham umas crentes lá naquele colégio lá, ó. No Presidente Dutra, e eu marcava todo dia de pegar no final da escola, quando chegava no final, cadê as meninas? Sumia. Cristo sumia com elas. Nunca consegui bater em uma. Eu fiquei durante muito tempo, arrumava uma turminha, falando, nós vamos bater naquela, naquela e naquela. As três, as cabeludas, né? Tinha um cabelo grande. Aí eu vou bater, né? Vamos bater, arrancar o cabelo dela. Mas fazia de tudo. Não dava certo. Elas sumiam no final da escola, no final da aula, na saída. Então eu era uma pessoa que eu era muito briguenta, eu era muito arrogante, e eu era uma pessoa que, no fundo, eu era uma pessoa carente. Precisava do amor de Cristo. Quem tinha coragem de pregar para mim? Não tinha, porque as pessoas rotulam. As pessoas rotulam. Ah, não, aquele ali serve Satanás, eu não posso. Não, não, não. Tem coragem de pregar para ele? Não, não, não. Não vou chegar, não. Já escolheu Satanás. Só que eu precisava de Cristo. Só que como eles não decidiram falar de Cristo para mim, o próprio Espírito Santo intercedeu por mim. eita. O próprio Espírito Santo. Eu não vi ninguém falando de Cristo para mim, eu não vi ninguém. Tinha uma senhora que morava no mesmo lote, que era proprietária de onde meu pai morava, ela só dizia para mim todo dia assim, Ellen, vigia. E aquilo ali me irritava. Eu falava, vigia com o quê? Ah, vigia. Mas vigia com... Eu nem sabia o que significava vigia. Expressão, né? É expressão, gente. Então nós precisamos entender que o povo lá fora, eles não entendem a expressão daqui de dentro. Então você tem que conversar com eles na linguagem deles. É o que o apóstolo falou, o apóstolo Paulo falou. De tudo. Tem que fazer de tolo para ganhar o... Faz exatamente. Então, vigia, ele vigia o quê? Tá vago, não falou nada mais. Vigia. E eu pensava, vigia o quê? O que ela tá querendo dizer com essa fala? Passava, ficava irritada. Toda vez que ela me via, eu falava, já vem a chata do vigia. Já vem a chata do vigia. E vigia, nada mais saía. Deixa eu te Sabe? perguntar. E quanto tempo você ficou na agência? 5 anos. E tem alguma recomendações para as pessoas Os que pais, os né, pais, principalmente, porque deixam as filhas. é um ambiente perigoso. É, um ambiente perigoso. Embora pareça ser inofensivo, mas é perigoso. Parece ser inofensivo, porque parece o quê? Que é uma oportunidade da sua filha, É isso. né? Ó, É isso que parece. investir numa carreira, né, de modelo e tá tudo bem, ela vai ser fotografada, igual algumas pessoas diziam assim pra mim, não, mas depois que Cristo me salvou, não, mas ali é só não desfilar com roupas mostrando o corpo, mas não é bonito como parece, não é assim inocente como parece, não. Então ali dentro, nos bastidores, ali no camarim, muitas das vezes,
É beijo daqui, é mão daqui, é amasso dali. Muitas vezes aconteceu de pessoas, esses homens empresários, olhar para a menina, não vão sair comigo para um jantar, você é muito bonita, eu quero jantar com você. E ali, se não tem acompanhamento do pai, vai levar para jantar, vai levar para jantar. E eu ficava ali, não, vai jantar comigo. As meninas diziam, não, vai jantar, ele vai querer outra coisa. Ele vai querer outra coisa, fica esperta. Sabe, esses homens ricos, empresários, vamos jantar comigo, Ellen, porque eu vou te fazer crescer, vou investir em você. E eu ficava toda feliz, achando que era sobre mim. Não era sobre mim. O que ele queria comigo. Então, assim, é um ambiente perigoso, porque aparentemente vai pegar a tua filha, que é uma menina linda, que é uma menina que tem um corpo, que vai desfilar umas grifes ali, vai valorizar ela. Não, vai levar ela para o meio de uma prostituição rica. Uma prostituição sofisticada. Porque ali dentro, aquele que se entrega, por exemplo, tem um empresário, eu gostei de você. Eu te compro com dinheiro ou então com poder. Eu enxerto tanto, você fica comigo uma noitada, eu te ponho lá em cima. Prostituição. Uma prostituição cara ou barata, não sei. Mas não deixa de ser. Então, é um perigo, porque ali está dizendo que não, tá tudo bem, né? De repente, a agência vai falar assim, não, nós vamos fazer um contrato, a tua filha não vai desfilar de roupa, né, de biquíni ou né, de roupas indecentes, mas ali já é um ambiente para desvirtuar. Há ali muito lesbianismo, há ali homossexualismo, há ali muita prostituição, há ali muita invasão da inocência, há ali muita deturpação da mente. Aquilo que é perverso se torna natural. Ali nas passarelas? Não, acontece nos bastidores. Nos bastidores. É no quartinho. É no quartinho onde todo mundo beija na boca de todo mundo. Sabe? É no quartinho onde que ali a gente combina de sair depois daqueles desfiles, ir pra noitada. E os pais não ficam nem sabendo. Não, tá achando que tá ali, ó. Principalmente o pai que é distante, não acompanha. Né? Então, assim, é uma área perigosa. Então, não é aconselhável. Não é aconselhável. Então, ali eu passei por esses processos, fiz muitos rituais ali para destruição. E naquele momento que você perguntou, né, da relação com demônios, tem os demônios que trabalham com essa questão de relação com homem e mulher, incubos e sucumbos, né? Os sucumbos e os incubos. Então, os sucumbos, ele age através da vida da mulher, né? O sucumbos é uma pombagira que ataca. É uma pombagira melhor. O sucumbus é uma pombagira que ataca o homem. O incubus é um demônio, né, masculino, colocando, porque nenhum tem sexo, colocando o demônio masculino para atacar a mulher. Então eles trabalham de linha cruzada. Uma pombagira não trabalha sozinha. Sempre tem um Exu junto com ela. Sempre tem um sexo masculino e feminino para trabalhar fechando o ser humano. Se o ser humano não vai para uma área, vai para outra. Se o ser humano não vai para a prostituição, ele vai para o lesbianismo. Se ele não vai para a prostituição, ele vai para o homossexualismo. Sempre para levar ele para essa, sabe, desvirtuar. Se ele não vai... Então, se for dentro da área de sexo, é isso. Não, se for dentro da área da bebida, né? Também trabalha de dois. Se for dentro da área dos vícios, vamos trabalhar de dois. Não vai levar para bebida, não. Então, vamos levar para as drogas. Para os tráficos. Seja ele qual for. De droga, de arma, de pessoa, vamos levar. Então sempre tem ele cercando. Por que eu falo que ele é imitão? Jesus mandou ir de quanto? 2 em 2. Porque eles trabalham o quê? Se ele escapar de mim, você entra aqui com isso aqui. Se ele escapar de mim, você entra com isso aqui. Então o ser humano, por ele não estar, né, a maioria e voltado para Cristo, se ele consegue rejeitar aqui, ó, vai ter aqui, ó, alguém aqui. Então, eles sempre vão trabalhar cercando dessa forma. Sempre vai trabalhar cercando dessa forma. E bater na onde? Mente. Mente. Porque é o lugar de comando, né? Então, ali, quando nós começávamos a trabalhar dessa forma, passar dessa forma e viver dessa forma, muitas pessoas eram atingidas e a gente também, porque a gente estava ali servindo, mas a gente era uma pessoa escrava. Nós éramos escravos. Eu vivia tentando suicídios. Eu vivia porque tinha uma vida destruída. Não tinha felicidade. Eu era muito infeliz. Não tinha algo que me preenchia. Não tinha Cristo. Totalmente vazia.
E cada vez mais. E eles te chamavam assim pra você se suicidar, se matar. Não, não me chamava. Eu sentia aquela vontade imensa. Como eu era deles, então eles dominavam meus As sentimentos, emoções. minhas emoções. Então eu ouvia a voz que dizia, eu tinha eu tinha o sentido, olha, quando eu ia dormir, eu não dormia sem esse demônio, essa pombagira, me fazia carinho na cabeça, no meu corpo, no meu rosto. Ele fazia assim, ó, no meu rosto. Eu sentia aquele vapor quente no meu rosto. Sentia aquele vapor quente. Então eu não conseguia dormir enquanto ela não fazia carinho, não fazia, gente, fazia cócega nos meus pés. Aí eu ria, falava, ai, eu sei que a senhora tá aqui. Chamava de senhora. Eu sei que a senhora tá aqui. Aí fazia carinho no meu rosto, no meu cabelo, soprava no meu rosto. Aí eu ficava, e daqui um pouco eu conseguia dormir. Porque a manifestação dela estava ali comigo. Alguns... Alguns segura. sentia segura. Na minha casa, eu colocava o ritual e portal ali para que eles acessassem a minha casa. Às vezes eu estava ouvindo música, eu gostava muito de rock set, né? Eu estava ouvindo rock set na época da fita cassete. Aí na hora que apertava ali, apertava para ligar, né? Então tava tocando ali, de repente eles vinham, tuf, apertava e parava. Pause. Eu falava, nem é possível. Vocês vão ficar me impedindo de ouvir essa música? Aí de repente apertava o REC, que era o retornar. Faz aquele barulho, rebobinando a fita. Eles voltavam pra música, ele seria. Ok. Outra coisa, no rádio. Ellen. Ellen. No rádio. Então, assim, foi num processo assim. Aí eu louca assim, porque, na verdade, eu tava servindo o inimigo, isso no início, com medo do diabo. Quando foi aumentando, eu fui aumentando de patente, que eu fui entendendo. Aí você perdeu. Aí que eu perdi o medo, mas no início eu tinha medo. E então, assim, quando aconteceu esse episódio aí de me chamar pelo nome do rádio, eu fiquei querendo abrir um buraco na parede pra sair. Tão assustada. Mas com o tempo eu fui desenvolvendo e fui aprendendo a conviver com aquilo e saber que ele era bom. Eu achava que o demônio era bom. Ele era bom, ele é ruim. Eles diziam assim, ó, ele é ruim com quem desobedece ele. Deus. É tanto que eu apanhava muito. Passava em Eita. algumas encruzilhadas, encruzilhada macho e encruzilhada fêmea, e ali tomava muito couro, encruzilhada fêmea, aquela encruzilhada de 3 pontas, encruzilhada macho de 4 pontas. Sabe aquela Uhum. 4 vias? Sim. 4 vias? Apanhava, tomava couro ali, ó. Sentia alguém por passar? batendo. Não, quando eu desobedecia lá, eu apanhava nas encruzilhadas. Ou então apanhava dentro de casa. Quando eu fazia coisas que eles não aprovavam. Porque assim, no meu período todo, eu fazia muita coisa para eles. Mas muitas coisas eles não aprovavam. E quando eles não aprovavam, ele batia. Batia no rosto, batia no meu corpo. Você é meu aparelho. Você é minha sacerdotisa. Então você vai ter que fazer do meu jeito. Você é minha filha. Você é minha égua. Porque égua é lá embaixo, na hierarquia lá embaixo. Subiu para a égua, cavalo, aparelho, depois subiu, vai subindo de nível. Você é minha sacerdotisa. Você é aquela que eu tô usando. Você é minha líder. Sabe? Então, assim, eu apanhava muito. Falei, gente, quando Cristo me chamou, nunca eu apanhei de Cristo. Nunca. Olha a diferença. Né? Quando a gente olha Malaquias lá 18:18, 3:18, a diferença de quem serve, de quem é justo, de quem é ímpio, de quem serve a Deus, de quem não serve. A diferença. Então, assim, foram muitos processos de trabalhos com sapo, de trabalho com crânio, de trabalho com sangue, de trabalho com os trabalhos com criança, trabalho com sangue humano, trabalho com coração de criança, que entra dentro da magia. Gente, é muito triste. A gente vai vendo crianças desaparecendo. Por que que o governo não faz nada? Por que que o governo implica com igrejas? Por que que o governo não implica com essas seitas? Por quê? Porque o sistema, o que eu ia falar lá atrás, o sistema, porque esses demônios de potestade, eles têm a influência para governos. Tem pessoas lá, então. Então, eles querem influenciar órgãos grandes. Então, por que que não faz? Porque são influenciados. Fecha os olhos. Quando as crianças estão sumindo, lá nos Estados Unidos tem o Black Sabbath, que é o sábado negro dos sacrifícios, né? Então, ou seja, todo Black Sabbath há sacrifícios terríveis. Aqui também tem os sacrifícios. Tem os lugares de rituais.
Tem os lugares que eles fazem os sacrifícios humanos, que tira a criança do ventre da mulher, com a mulher viva, que enterra a pessoa viva. Eles trabalham muito com o quê? Primogênito, com virgem, sabe? Então eles trabalham muito com pessoas dentro dessa linha. É primogênito, é virgem, eles pegam muito, eles trabalham muito. Desaparecem pessoas e ficam por isso mesmo. Né? Então, quantos rituais estão sendo feitos? A gente fazia esse tipo de coisa. E você falando aí também, eu lembrei que existem muitos rituais, não, portais e Sim, brechas que são sim. levantadas. Qual que é a diferença entre um portal e uma brecha? Eu estava ensinando o pessoal no curso o portal, por exemplo, um livro de capa preta, que é o chamado esse livro lá da magia, Uhum. do satanismo, esses livros aí do ocultismo, São Cipriano, ele é um portal. O telefone celular, ele é um portal. O telefone é um portal. Televisão é um portal, sabe? Então, assim, esses portais, inclusive, né, na sua pergunta, eu quero trazer uma situação que aconteceu. Eu já estava convertida, Cristo já tinha me convertido, deitada. O pai dos meus filhos, ele estava ali dormindo e tinha assistido algo na televisão. Eu tinha dormido primeiro, ele ficou assistindo um filme, porque ele assistia muito Sexta-feira 13, Fred Krueger, esse filme de terror. E ele dormiu, estava ali roncando. Eu acordei em determinado momento ali na madrugada e eu olhei para a televisão, estava passando algo que eu não me lembro, como se fosse um jornal da madrugada, alguma coisa assim. Mas no mesmo instante eu vi um ser. Ele tinha, eu não sei se o pastor lembra, se os pastores lembram, daquele espírito ali, daquele ser que tem ali naquele filme Exterminador do Futuro. Um bicho o Predador, acho que é Sim. Predador, um que tinha uns Sim. cachinhos. Aham. Um que tinha uns cachinhos. Esse ser tinha uns cachinhos assim, ó. Cabelão assim, com uns cachinhos, cachinho mesmo. Com um cara de monstro, ele era muito grande, com cara de monstro, com aqueles cachinhos. Ele veio de dentro da televisão assim, ó. Ele passou a cabeça e fez isso aqui pra mim, ó. Meu Deus. Ele fez isso aqui pra mim. E você já estava na igreja. Já tava na igreja. Isso aqui já, Cristo já tinha me convertido. E fez isso aqui, ó. E eu olhando aquela cena, ele passou a cabeça, depois ele passou o corpo, passou uma perna, de dentro fez esse movimento. Depois passou a outra perna e terminou de vir o resto do corpo. Dentro do meu quarto, foi pra trás da porta e ficou assim pra mim. Assim. Portal de demônios. Nesse dia eu já sabia que era portal. Nesse dia eu tive certeza que era portal. A brecha, né? Brecha é aquilo que nós damos muitas das vezes de palavras. Palavras são brecha. Portas. Portas são aquilo que a gente abre com atitude. Tá, se eu tô lendo um livro, tem gente que, eu quero ler um livro espírita para me ter conhecimento. Cuidado, você está abrindo portas. Cuidado com isso. Cuidado. Você tem um material com pessoas que Deus tem resgatado das trevas para a luz, para te orientar dentro do campo espiritual. Você não precisa de ler nada espírita, não. Tá? Aquilo ali é um portal. Ah, não, eu tô vendo uma série. Pode ser uma isca, né? Uma isca? Eu tô vendo uma série. Não, essa série não tem nada, aparentemente não tem nada. Cuidado, como que tá sendo falado? O que que tá sendo reportado ali naquela série? Qual que é a mensagem que tá? Sabe, aí você precisa de observar. Porque tem coisas que você olha aparentemente não tem nada a ver. E tinha uns comentários, né, em um vídeo que a gente gravamos que perguntou, né, se os filmes e as séries abrem portais, né, no hospital de verdade. Porque eu acho que no inferno vai ter uma cidade que vai chamar Nada a Ver. É, Tem muita gente que fala assim, não tem nada a acredito ver, não tem também. nada a ver. Então, aí a prova, né, de que são portais que são São abertos. portais. Você também falou sobre uns portais de leste, oeste. Conta Sim, mais que sobre é isso. os 4 cardeais. Né? Tem, dentro dos portais tem música que é portal. Meu Deus. Portal de acesso. Aí as pessoas, É, ouvir música secular não tem nada a ver. tem tudo a ver, portal de acesso. Meu Deus. Porque através daquilo ali, demônios fazem frequência, fazem, frequência não, fazem o quê? Aquela transladação, sabe? Uhum. Ele faz aquela transferência. E aqui, ó, adentro aqui, ó. Sabe? Então, tem muitas coisas que são portais, como a gente citou aqui, como nós citamos aqui, Objetos consagrados. objetos consagrados são portais. Roupas são portais. Tem roupas que não.
Agora tem as brechas, né? As brechas são palavras, são atitudes de pecados, né? Atitudes que dão espaço legal. Então é a brecha, o espaço que pode ser pequenininho, mas que aquele demônio vai precisar só daquilo ali para ele entrar. Ah, uma palavra, pera aqui. Nossa, essa casa, tudo dá errado nessa casa, nada dá certo. Uma casa, nossa, sabe, palavras assim, essa casa aqui é uma porcaria, tudo dá certo, dá errado nessa casa. Eu não tenho paz nessa casa. Nossa, nada vai para frente nessa casa. Isso é uma brecha. Meu É uma brecha para que ele adentra. Para que ele adentra. São coisas. Gente, é tão sério, nós vamos voltar aí. Nós vamos voltar aí. Tá? Segura a pergunta que você vai fazer de novo aí. Tá? Foi o pastor aqui. Mas é tão sério. Esse dente meu aqui, ele caiu. Eu estava na presença de Deus já estava pastoreando. E eu vivi um período que eu fiquei 14 anos esperando Deus me dar meu esposo. Então eu vivia muito assédio. Estava na frente da obra, tinha 4 ministérios. Então eu vivi muito assédio. Então, um passa do tempo, eu comecei a falar, eu quero ficar gorda e banguela. Meu, Para homem nenhum me enxergar. Para vocês verem a seriedade das brechas, das palavras. Eu passei a engordar e o pessoal vai falar, não, mas comeu demais. Sabe o que é você engordar sem comer muito? Sabe o que é você engordar sem jantar? Sabe o que é você engordar sem ter problema de saúde? Ó, engordar, assim, descontrolado. O meu dente, eu dizia, eu quero ficar banguela para homem nenhum me enxergar. E durante eu ali eu fazia uma festa todo ano para levantar fundos. Em junho, eu fazia uma festa típica. Eu colocava hinos na rua, colocava aquele tanto de barraquinha lá na igreja, e na rua da igreja. Aquele tanto de barraquinha, e colocava aqueles hinos, levava um pregador jovem para trazer a mensagem, né, evangelística, e colocava para vender ali cachorro-quente, caldo, canjicão, e fazia aquela festa ali para a comunidade toda. E todo mundo entrava. Só que todo ano eu pintava esse dente de preto. Falas e atitudes meu eu pintava de preto. Um belo dia, fui ali, tava penteando o cabelo, fui ali pegar um cremezinho daqueles que vem com um selo, um lacre, né, de plástico. Na hora que eu peguei assim, que eu puxei, dente. Saiu. O meu dente não tinha canal, o meu dente não estava, não tinha nada no meu dente. O meu dente quebrou, arrancou o dente que eu pintei durante muitos anos. E eu ficava dizendo, eu quero ficar banguela aqui mesmo na frente, porque homem nenhum vai poder da palavra. o poder da palavra. Então isso é uma brecha, gente. Isso é uma brecha. Então a palavra, gente, cuidado com a palavra alinhada com a atitude. Meu Deus do céu. Essas mulheres que ficam falando, vai embora de casa com o marido. Vai embora de casa, uma hora ele vai mesmo, né? Essas palavras que trazem um peso negativo, né? Então, volta lá a pergunta que você perguntou, acho que foi você, sobre os 4 cardeais. Ok, passou que perguntou. Sobre os São os 4 cardeais. portais, né? Que são os 4 Leste, cardeais, eles são os 4 cardeais, mas eles abrem portais. Todos os dias há um movimento do mundo espiritual com o mundo físico. Todos os dias há um movimento do mundo espiritual com o mundo físico, que rege cidades, que rege estradas. Estradas têm demônios territoriais. BRs, né, trincheiras têm demônios territoriais. Né? Entradas e saídas têm demônios territoriais. E esses demônios, eles entram por um portal. O mundo espiritual ele tem acesso de entrada e saída. E os anjos também entram por esses portais. Leste, norte, sul, leste, oeste. São os 4 cardeais. Então, são 4 portais. Norte, sul, leste, oeste. Cada um faz assimilação. Assimilação. Se assimila. Norte, sul, leste, oeste. Fogo, água, terra, vento. Norte, sul, leste, oeste. Fogo, água, terra, vento. Norte, sul, leste, oeste. Fogo, água, terra, vento. 4 espíritos que agem nesses portais. Espíritos dominadores, mas seres celestiais também trabalham. E fica a guerra lá. Fica a guerra. Então, ou seja, eles têm o horário os portais, né? Há uma movimentação. A Terra se movimenta. Então, há uma movimentação da abertura norte, sul, leste, oeste. Então, quando se abre um portal, por exemplo, abriu o portal norte, entrou aqueles demônios
agiu. Fechou esse portal, eles têm que ir e esperar o próximo portal para eles adentrar. Então, o serviço do campo espiritual trabalha em ordem. Em ordem. Aqui, ó. Em função. Não é bagunçado igual a gente vê. Tem uma ordem, sabe? Então, nesse campo, quando a gente observa que há essa ordem, há também os horários, pastor Rono. Há também os horários de portais. Quando você vê orando madrugada, 3 horas, de 3 horas a 4 e pouca da manhã, é um portal aberto. Meia-noite é um portal aberto. 6 horas, 18 horas, horário do crepúsculo, a virada, né? Horário do Shabat. Né? Para entrar igual, por exemplo, próximo dia, né? Sexta para sábado, entrada da noite, né? A virada, o Shabat de sexta para sábado é um portalzão, um portal grandão, né? O povo judeu entende isso. Então, então, eles recolhem. esses horários, eles são, ó, meio-dia é um portal. 3 da tarde é um portal. São portais pequenos, né? Os portais que são portais grandes são os portais de 18 horas, são portais grandes. Meio-dia é portal grande. 18 horas é portal grande. Meia-noite é portal grande. E de 3 a 4 e pouca da manhã é portal grande. Então, se servo de Deus orar nesse portal, nesses horários, há anjos, há acesso de anjos movimentando justamente para recolher orações e movimentar sobre o povo de Deus. Então, são horários de forte, de manifestação forte. Entende? E os demônios sabem disso e eles agem assim também. Os demônios sabem disso e eles agem assim também. Então, quando nós voltamos lá para trás, nós vemos o quê? Quarto pacto. Que ali aparece quem? Sobe quem? O baby do inferno. Meu Deus. Ali aquelas meninas, aquelas cambones que trabalhavam ali, servindo ali, umas com uma patente mais elevada, né, que já tinha alcançado um nível maior. Tinha uma que tinha pacto com Estevão, um demônio chamado Estevão, que ele era Estevão, Francesco e Negão. É isso aí. Estevão, ele era cigano. Segundo eles lá, ele era um demônio que agia no campo dos ciganos. Francesco, ele era francês. E Negão, ele era africano. Elas tinham esse pacto. Só eu que não tinha um pacto de casamento com um demônio assim, embora ser usada pelos demônios na área do sexo. Aí subiu um que dizia ter 2 metros de altura, que chamava Baby do Inferno. Ele era calvo, segundo ele era calvo. Então ele subiu para ter um casamento comigo. Aí eu passei a ter relação com esse demônio por ser mulher dele. Antes disso, eu já estava fazendo o quê? Já estava sendo preparado por uma bruxa de lá da França. Eu não vou dizer o nome dela, como eu falo né, em outros testemunhos, por quê? Ela continua atuando. Ela continua atuando. Ela continua atuando. Então, ela faz passagem de França para cá. Ela vem tanto em espírito como em carne. Pega voo e vem para o Brasil. Em Guarulhos tem muitas bruxas. Em Guarulhos tem muitos bruxos. E tem muitos lugares, tem muitos bruxos que tem a base ali que eles se preparam para Receber pessoas. Eles se preparam para trabalhar contra pessoas, para manipular pessoas para adentrar dentro de igrejas. Eles trabalham, eles se preparam, eles não ficam parados. Enquanto muitos dos cristãos não querem estudar a palavra, não querem meditar, não querem aprender, não quer, sabe, não quer se aperfeiçoar, não quer buscar conhecimento, eles não estão parados, não. E ali eu fui sendo preparada na conversa deles ali, pastor, em 2000, meados de 2000 até 2000 e pouco, iria ter uma invasão dessas bruxas. Eu estava no meio delas, para adentrar o Brasil. Para quê? Manipular a mente das mulheres. Eu não sei se vocês observaram como teve uma época aí onde as mulheres estavam sendo influenciadas pelo aquele sertanejo universitário. Sim. Como que as mulheres estavam com a mente virada? Então a influência deles era na mente das mulheres. Para quê? Se o marido traiu, nós vamos trair também. Se o marido saiu da posição, nós não vamos ficar igual boba aqui, não. Nós vamos viver a vida. Com isso, quem ficou à mercê de Satanás? Os filhos.
Então é tudo uma estratagema, tudo uma estratagema. Então quem que levanta? Começa a levantar umas mulheres no feminismo, intitulando que são mulheres poderosas, mulheres empoderadas, que têm influência sobre a raça humana, sobre mulheres, para levar mulheres a ter mesmo comportamento. Vem cá, se o teu marido traiu, vai lá e trai ele também. Se a coisa tá feia dentro de casa, vai lá e toma uma, vai viver a sua vida. Deixa teu filho com alguém. Com isso, tirou muitas mulheres da posição de matriarca. Tirou muitas mulheres da posição de matriarca, porque é o quê? O que nós aprendemos antes? O pai falhou, a mãe ficou na posição. O pai falhou, a mãe ficou na posição. Só que adentraram para quê? Vamos tirar as mulheres da posição. Porque quando a mulher está posicionada, vence batalha. A gente olha para Débora ali, Juízes 4. Mulher posicionada, Baraque venceu batalha. Baraque vence aquela guerra, porque Débora posicionou. Mulher posicionada, homem vence batalha. Só que a mulher saiu, o homem perdeu. O homem não deu conta. A mulher saiu da posição, perdeu-se aquele lá. Filhos corrompidos, presa fácil. Então a estratégia foi essa nesse período. Só que Cristo chegou antes. Cristo chegou antes. Então Cristo começou a movimentar o quê na minha vida sem eu saber. Ninguém nunca pregou, ninguém nunca falou do amor de Cristo, mas Cristo está trabalhando. Cristo está trabalhando. E ali, em um determinado momento, veio esse baby do inferno. Foi o último pacto. E ele falou: vou fazer um pacto com você que eu vou te levar para um lugar que você vai morar em um palácio. E eu ficava iludida com isso, pensava: puxa vida, eu vou ter uma casona agora, né? Na sua casa, no seu palácio, vai ter banheiro de hidromassagem. Você vai ser rainha lá, você vai mandar lá, você vai andar só em cavalo branco. Falou: uau! Eu fiquei com aquela coisa de contos de filme, né? Filme de princesa. Falei: nossa! E ali ele dizia assim: olha, e você, eu vou casar com você, vou te levar pra lá. E lá é a Luanda. Luanda. Eu até falei desse testemunho, pensando: ah, mas Luanda é um lugar da África. Não, a Luanda é o campo dimensional entre o céu e a terra. É o céu e a É terra. um lugar. É um lugar. Só que esse lugar a Bíblia descreve. Efésios 6:10. Efésios 6:10 vai falar. Região celeste. Onde habitam os principados e potestades. Sim. E os dominadores. Né? Tem os tronos ali. Então, ou seja, é este lugar, a Luanda. Só que eles não falavam: vou levar para o inferno. Eles diziam assim: se você for pro céu, você tá perdida, não vai ter nada lá. Você vai ficar lá só. Aí eu falava: não, eu quero ir pra Luanda, eu quero ir pro inferno, assim, próximo do inferno, que eles diziam. Né? Que eles não falavam que eu vou te levar pro inferno. Vou levar você pra Luanda, vou levar você pra esse lugar. Trocava os nomes. Então a Luanda não é que o campo da terra, né? É um campo dimensional, a região celeste. Aí nessa região celeste, ele falava, ele dizia que tinha palácios, que as ruas eram todas forradas de tapete vermelho e que tinha palácio. Ilusão. E dizia pra mim assim que no meu palácio ia ter uma banheira de hidromassagem. Depois que Cristo me resgatou, eu falei: o Lago de Fogo. Maldito. Quase que te enganou. Quase me enganou. Se Cristo não me abre os olhos, eu tinha ido. Porque assim, ele disse pra mim assim que ele ia manifestar em uma pessoa na rua e me dar 18 facadas. Pra eu desencarnar desse corpo, pra eu sair desse corpo e morar com ele. E eu topei esse pacto. Eu queria viver com aquele ser. Eu topei ficar com ele. E nesse período foi que Cristo começou a movimentar na minha vida. Ele já estava movendo, mas ele começou a movimentar aqui na terra, criar situação para me levar até ele. Foi onde eu fui morar com o pai dos meus filhos. Eu fui morar com ele. E quando eu fui morar, um determinado momento eu já estava ali num nível, pastor, que eu não manifestava, porque eu estava mexendo com espíritos de patente alta. Então eu já falava com eles e ele já manifestava e fazia, porque já teve um momento que eu já estava sentindo eles tocar em mim, eles falavam comigo, manifestava através, por exemplo, balançava uma árvore. Eu tinha um morcego que é chamado do Exu Veludo, que é onde eu ia, esse morcego, ele transitava. Ele transitava. Eu pegava um ônibus, eu entrava no carro. Quando eu descia daquele carro ali, aquele morcego, ele dava sinal, dava aquele piado, ele estava pousado em algum lugar e dava sinal: estou aqui. Eu vivi momento ali dentro daquele ambiente que manifestou a mula sem cabeça. E olhou para mim face a face e falou assim: você quer me ver no meu corpo de Exu? Hoje eu sei que era um corpo de demônio, né? Porque você tá me vendo no corpo de homem. Ela estava incorporada naquele bruxo ali. Naquele pai de santo.
Você quer me ver num corpo de Exu? Aí todo mundo, não, 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 todo mundo lá, não, não, não. Eu falei, não, eu quero. Aí dizia, se você não vai aguentar, você é uma pirralha. Na minha cabeça é puro fogo. No lugar do pescoço, no lugar da cabeça, é fogo. Aí eu fui vendo o folclore. Que todo mundo acha é folclore. Não, não. Sabe? É real. A mula sem cabeça chegou pra mim. Uma vez, eu li uma parte de um livro da Rebeca Brown, ela tava falando do lobisomem. Ela tava falando do lobisomem, que ela teve experiência com o lobisomem. Eu nunca tive experiência com lobisomem, mas com vampiro eu tive, com Drácula eu tive. Sério? Com Drácula, sim, o Drácula, que é esse morcego. Vampiresco. É o vampiresco, que transformava em morcego. Durante o dia, ele transformava, durante a noite ele transformava em morcego, e durante o dia ele manifestava em sombra pra mim, falava comigo. Então, assim, aquela mula sem cabeça. Sabe? Então eu entendi. Então o Saci Pererê, o Bumba Meu Boi, tudo da tradição aí, ó, do folclore, é tudo demônio, gente. Né? Você vai ver que é tudo demônio. Então ali aquele ser começou a dizer pra mim ali que ele ia manifestar na pessoa e iria me dar 18 facadas pra eu desencarnar, pra que ele me levasse pra terra dele. Ótimo, eu falei, eu quero. Aí marcou minha morte. Aí marcou minha morte. Quando ele marcou a minha morte, Cristo entrou antes. Aí aconteceu o reboliço ali que eu fiquei grávida do meu filho mais velho, meu filho tem 28 anos. Fiquei grávida dele. E ali passei a morar, ficar na rua, porque meu pai me pôs para fora de casa. E fiquei debaixo de uma árvore que chamava castanheira. Essa castanheira, uma árvore. Essas castanheiras que tem até morcego. Eu fiquei ali, na rua ali, ficando ali, ia para casa de colega para comer. Aquela vida assim, eu falei, vou na hora de almoço, que aí, tipo, eu vou 10h30. Aí eu converso e despisto ali, fica pro almoço. Ah, fica aí pro almoço, Ellen. Assim acontecia. E quando acontecia isso, fiquei um tempo ali, quase um mês, 20 dias, primeira vez, segunda vez fiquei um mês, 30 dias. Conclusão, o tempo passou ali, ó. Aquele homem, o pai do meu filho, falou assim: não, nós vamos morar com um amigo meu, na casa dele ali, ele cedeu um espaço, nós vamos dividir o aluguel, nós vamos morar lá. Fui morar junto com ele. No que eu fui morar junto com ele, Deus começou a permitir incorporar demônio no meu corpo. E no que incorporava demônio no meu corpo, eu bebia as bebidas dele, fumava o cigarro dele, batia nele. Aí ele começou a ficar atribulado. Ele era um filho de uma senhora de Deus e amor. Ele falou: não, 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 vou te levar pra igreja da minha mãe, não aguento mais, todos os dias. Ele tinha que estar no serviço 7 horas da manhã, ele não conseguia ir pro serviço. Não conseguia. Ele passava a noite toda, o negócio entrava 10, 11 horas da noite, tinha dia que entrava 10, tinha dia que entrava 11, e ficava a noite toda, 6 horas da manhã, o negócio ia embora. Que é a perturbação noturna. Ele começou a ficar louco. Por que o negócio manifesta? Porque Deus mandou, porque quando Deus manda, o diabo obedece. Ah, o diabo obedece, porque Deus tinha propósito, vai manifestar no corpo dela. Vai manifestar no corpo dela. Porque quando ele começou a manifestar muito... Foi uma estratégia. Uma estratégia. Aí ele pegou e falou assim, não, vou te levar na igreja da minha mãe. Eu falei, não vou na igreja, não vou de jeito nenhum. Só que anterior, essa igreja ficava na rua de trás daquele local, daquele centro ocultista. O centro estava aqui, aquela igreja ali atrás, na Cândida Silveira, lá embaixo, perto do Santo Inês. Naquela região ali. Ali a igreja ficava na rua de trás, era mais ou menos 20 cadeiras, só que ali, toda vez que ia ter aquela sessão ali, aquela reunião, aquele povo daquela igrejinha fazia tanto barulho que a gente não aguentava, não. Os bichos que estavam ali incorporados não aguentavam ir embora, os que estavam para descer não conseguia descer. Virava aquela confusão, o que quando a gente tinha que fazer qualquer ritual, a gente não conseguia concentrar ali para fazer ritual. Não conseguia. Aí aqueles espíritos começaram a falar assim, não, vamos acabar com isso aí. Vamos acabar com essa igreja aí, vamos acabar com essa bagunça, vamos entrar, eles falavam que saía de lá para manifestar lá. Enfim, chamava, né, aqueles espíritos falavam, fulano, ciclano, vem cá. Quero isso, isso e isso, vamos fazer um trabalho assim, assim, assim. Aí naqueles trabalhos colocava, né, colocou cabeça de bode, cabeça de boi, colocava aquelas coisas assim que eles entendiam que era um trabalho de um nível mais forte. Vamos fazer. Aí vão colocar ali na mata. Aí o último que foi feito, colocou na porta da igreja. A igreja dava o horário ali, as irmãs, parecia que tinha 100, tinha 5. Depois eu descobri que tinha 4 ou 5.
Parecia que tinha 100, irmã. Mas Parecia que tinha 100. Aquela barulhada mas que atrapalhava tudo. E não tava do lado que eu tô falando, não. O negócio tá ali, ó, o lugar de ritual tava aqui, ó, e tava tipo na rua de trás. Então a distância era grande. Mas as irmãs não parecia que orava aqui, não. Parecia que orava no microfone. Aquela barulhada, quando acabava aquela barulhada de oração, vinha aquela barulhada de corinho, sabe aquele corinho? Sabe aquele hino assim de fogo mesmo? Aquela barulhada. A gente só conseguia dar sequência nos rituais quando acabava aquela igreja, aqueles cultos. E ali, concluindo aqui, quando ele me falou, vou te levar na igreja da minha mãe. Eu falei, não vou não. Eu não sabia qual era a igreja. Nós fizemos tanto trabalho para essa igreja. Eu não sabia qual era a igreja. Ele, vou te levar na igreja da minha mãe. Eu falei, não, não vou. Só que na época eu tava apaixonada por esse rapaz. Aquela paixão de adolescência. E eu fiz muito trabalho pra ele. Eu fiz muito trabalho pra amarrá-lo. Tava apaixonada por ele. Você é meu? Vou fazer muito ritual pra ele. Fiz muito ritual. Que o ritual durava 7 anos. Né? Porque tem o tempo de renovação. Ritual durava 7 anos. E ali muitos trabalhos. Inclusive trabalho assim pra ele. Trabalho pra casal, pra esfriar casal. Trabalho pra fazer casal brigar. Casal brigava, começava a conversar, um falava B, outro falava C, D, e não se entendia até separar, fazia muito trabalho assim. E aí eu fiz uns trabalhos pra ele, com o pó do amor, essas coisas aí que eles usam, né? Que durou 7 anos, que segundo eles ia durar 7 anos, e que depois que Jesus me resgatou, passei uma prova lascada, porque assim, Jesus me resgatou, mas agora eu tava aqui tinha que conviver com a consequência daquilo que eu fiz, né? Aí chegou, eu vou sair. Não vai sair, você pagou esse preço, você fez, agora você. Nossa, para Cristo me liberar daquilo ali foi, nossa, Deus do céu. Foi uma prova, Cristo ainda deu oportunidade para ele de salvação, né? De redenção, né? E ali eu fiz alguns trabalhos ali, fiz até trabalho para ele de amarração com peça íntima, com, né, com semi-humano, né? Então, assim, fui fazendo coisas assim. Eu queria amarrá-lo, mas amarrou tão amarrado que eu olhava pro lado e tinha ciúme. Ele queria me bater. Então eu vivi um lar debaixo de agressão. Tentava me matar todos os dias. Ele dormia com um punhal debaixo do travesseiro. Uma faca, facão no guarda-roupa, um revólver lá essa caixa essa caixa de... Essas caixas de cozinha? Não, caixa de esgoto. Essas tá. Sei. Caixa de gordura. Uhum. Caixa de gordura. Ele guardava o revólver lá. Então foi assim, anos de muita perturbação, obra que eu fiz. Então, quem faz, a consequência fica. Jesus perdoou o pecado, mas agora tá pronto para aguentar a consequência? A gente fica vendo as pessoas plantando, né? A planta, a semeadura, eu semeio o que eu quero, mas na hora da colheita, segura, aperta o cinto, porque é contigo mesmo. Não adianta chorar, né? E querer culpar ninguém, não. E de repente ele começou a falar comigo assim: vou te levar para a igreja da minha mãe, não aguento, não tenho sossego, eu vou acabar perdendo o emprego. Tá. Eu falei: se você não for, eu vou te largar. Tudo bem. Aí eu fui. Quando eu cheguei mais ou menos 100 metros, assim, na Cândido Silveira, que eu olhei qual era a igreja, ele falou: é aquela igreja. Eu falei: não entro ali. Pensei: tô perdida. Foi lá que eu fiz. Foi justamente a igreja que eu tinha feito muitos trabalhos para fechar. Falei: não entro lá. Ele falou: entra. Me pegou pelo braço: você vai? Falei: não vou. Não vou. Comecei a ficar em pânico. Ele falou: você vai entrar lá. Se você não for, daqui mesmo você vai arrumar um lugar para você ir embora. Fui para aquela igreja. Na hora que eu cheguei na porta, assim, eu senti algo tão ruim. Uma vontade de sair correndo. E aquela igrejinha, 20 cadeiras, gente, pequenininha, aquele lugar assim apertadinho, mas o fogo tava descendo. Aquele dirigente tava orando em língua e orando pá, e que as irmãs, aleluia, pá. E ali, na hora que eu cheguei na porta, eu tentei voltar, ele, você vai. E na hora que eu tentei voltar, ele me empurrou, entra. Na hora que eu entrei, que eu olhei pro dirigente, ele olhou pra mim, pá. Aquela rajada de língua em oração, assim, eu já sumi. Já não vi mais nada. E ali, depois, quando eu voltei, né? Tinha o cabelo grande, voltei descabelada, assim, né? As obreiras me colocou no banco, na cadeira, assim, ó. E eu, assim, ó, perdida. Tipo, o que aconteceu aqui? Passou um trator em mim. Cabelo pra cima e tentando consertar o cabelo. A obreira falou assim, ó:
eu vou lá buscar uma água para você. Depois eles me contaram que foi o espírito da serpente que manifestou, jogou todas as cadeiras para cima e foi uma confusão naquela igreja. Mas Cristo fez a obra naquele dia. No momento que ela foi para buscar a água, eu ouvi uma voz no meu ouvido bem assim, ó, arrogante. Arrogante. Te trouxe aqui para beijar o chão dos meus pequeninos. Porque quando levantaste contra eles, não foste contra eles que levantaste, mas contra mim, o Senhor dos Exércitos. Nossa, na hora que eu ouvi aquilo, Eu vi. meu Deus, meu irmão, pastor, na hora que eu ouvi aquilo, eu comecei a gritar. Ai, eu comecei a sentir um calor tão grande. Parecia que ia me derreter, me derreter, me derreter. Eu comecei a gritar, vai me derreter, vai me derreter. Vai me derreter. A obreira chegou com a água. O que foi, minha filha? Eu, tá me derretendo, a voz falou comigo, a voz falou comigo. Eu queria achar um buraco para eu me enfiar. Porque eu tava com pavor daquela voz. Aquela voz, ela é tão poderosa que eu senti um pavor dela que eu não tinha ouvido voz. Satanás falava comigo, mas não era aquela voz. Essa voz era uma voz de autoridade suprema. Algo tão sobrenatural que ela começou a falar, calma, 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 toma água. E eu tremendo. Aí ela falou, o que que a voz falou? Eu contei pra ela. Na hora que eu contei pra ela, ela falou, Jesus tá te chamando. Jesus está te chamando. Você precisa aceitar Jesus, minha filha. Jesus está te chamando, você tem que aceitar Jesus na sua vida hoje. Eu peguei e falei. Aí eu pensei comigo, né? Falei, vou aceitar Jesus porque já que essa voz é tão forte, se eu não aceitar, ele vai me matar. Eu tenho que aceitar, pelo menos para mostrar para ele que eu tô recebendo ele, para me ficar livre. Aí eu tomei essa decisão. Na hora que chamou lá na frente, quem gostaria de confessar, aceitar Jesus? A obreira fez sinal aí. Vamos, vamos. Eu falei, vou. Fui. Aí, né, aceitei Jesus no livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão, porque foi por um puro medo. Depois Cristo foi fazendo a obra, mas foi por puro medo. Quando eu começo a confessar Cristo, pastores, começa a falar no meu ouvido assim, agora conta que você que fez os trabalhos para fechar. Eita. Aí eu falei, Agora é a não hora. posso. Aceitando Jesus e a minha mente Deus. estava com a voz, não posso. Esses crentes vão me linchar aqui dentro, eu não posso, eu não posso. Eu não posso contar que você que fez os trabalhos para fechar essas portas. Aí comecei a contar. Aquela igreja foi avivada. Foi avivada. Aquelas irmãs começaram a chorar e falar em mistério. E foram avivadas, porque elas acharam que a oração delas não estava dando resultado. Eram poucas do ciclo de oração. Alguns cultos era, né, que atrapalhava lá o lugar do nosso ritual, mas o culto de ciclo de oração atrapalhava muito, porque elas estavam orando o tempo todo e elas iam em 4, 5 irmãs, parecia que tinha 100 mulheres lá dentro. E eu vou aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço para nossa pastora Penha, que é a líder lá de Amém. oração, e ela fala isso, não, ninguém vem poucas No, mulheres. pastora Não, Penha. continua. Continua, pastora Penha. É forte, aquela porta do inferno foi fechada por causa daquelas mulheres que estavam ali em oração, hein? Foi fechado. O centro era grande, gente. O lugar era grande, via gente de São Paulo, aquele lugar, o aluguel naquela época era R$850, gente. Devia ser em 2000, ano Era de muita coisa. 98, por aí, 97. Era um lugar assim que R$850. Aquele homem tinha 2 aluguéis adiantados. Naquele dia, o que aconteceu? Deus pegou e me pegou. Falou comigo daquela forma. A partir daquilo ali, eu fui para casa assim pensando, o que eu fiz? Tô perdida. Tô perdida. Ali começou as manifestações daquele ser levantando a minha cama. E falou, eu vou acabar com a tua vida. Você é minha. Porque não gostou que você foi na igreja. Exatamente, que eu ainda aceitei Jesus. Converteu. Ainda falei que ainda tinha feito. Revelei. Ele falou, agora eu vou acabar. Ele falou, nessas palavras, vou desgraçar a sua vida. Aí eu comecei a tremer nas bases. Eu falei, pronto, eu sabia o poder dele. Eu não conhecia o poder de Deus. Aquilo pra mim era tudo novo. Então eu falei, agora eu tenho que agarrar com esse ser que eu aceitei ele aqui. Sabe? Então, assim, eu comecei indo pra aquela igreja direto. Indo pra aquela igreja. O que aconteceu com aquele local, com aquele centro? Aquele proprietário falou assim, olha, eu te dou dia 5, todo dia 5 de mês, venci o aluguel. Ele falou, até o dia 5, à meia-noite, se não tiver aluguel, eu vou despejar vocês. Ele não atrasava, gente. Meu Deus. Aquele homem, aquele pai de santo não atrasava o aluguel. Então, pela lei, isso não existe. Não pode nem despejar ninguém assim. O homem atrasou, não. O homem não pagou até meia-noite. Quando foi no outro dia, dia 6, o proprietário estava lá, ó.
Foi jogando imagem pra fora, assim, passando, foi jogando os trem. Ele tinha bode, ele tinha um monte de bicho, foi jogando tudo, foi jogando as imagens dos grandão, as imagens dos pequenos, a imagem do... Foi jogando pra fora, aquela confusão, e aquele pai de santo espraguejando ele, você vai morrer. Por quê? Porque quando se levanta contra a obra, contra o povo de Deus, Deus levanta um Meu pra Esse cara é interceder. corajoso. Não, não acho que ele é corajoso, acho que o próprio Deus usou ele. Deu. O próprio Deus usou ele. Aquele pai de santo espraguejou ele. O centro foi levado lá para Sabará. Foi varrido para Sabará. A igreja tá lá. Hoje ela tá na esquina da Cândida Silveira. Deus e Amor virou sede. Eita, glória. Virou sede. Ela era pequenininha, virou sede. Então Deus fez uma obra grande. Eu voltei para casa. Ali minha caminhada da libertação foi complicada. Porque aqueles bichos me pegavam pelo pescoço, me levantavam a cama assim, ó, de ficar no ar assim, ó. Sabe o que é o pavor de fazer isso? Na sua cama? Deus, Deus, Deus. E entendi que eu tinha que ir pra igreja de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Jejum, de manhã, de tarde, de noite. Madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Eu precisei de perseverar. Cristo colocou pra fora todo o sangue que eu ingeri. 2 anos depois da minha conversão, eu acordei pondo sangue pelo nariz, sangue pela boca e vazando sangue. E ali eu, desesperada, achando que tinha que ir pro médico, eu tava doente. O Espírito Santo falou: estou te purificando, a sujeira que você tomou. Fiz a renúncia, fechei as portas, quebrei todos os pactos, consagrando a minha vida ao Senhor e fechando, porque se você abre, você mesmo fecha. Você abre, você fecha. Mas foi um período de uma caminhada que foram muitas coisas que aconteceram, muitas coisas ocultas, muitas coisas horrorosas que aconteceram, muitas orgias promíscuas, porque dentro desses lugares acontecem muitas orgias, né? Muitas orgias envolvendo sexo, envolvendo sangue, envolvendo criança, envolvendo rituais para ter mais poder. Mas Cristo, ele trabalhou da forma dele para me resgatar de lá. Depois desse processo, eu tive, né, um arrebatamento de ir em 7 andares do inferno, né? A qual eu quero frisar aqui por causa do nosso tempo, eu quero frisar no 5º andar, porque a gente fica achando assim que 5º andar, quantos já ouviram aqui a expressão de, vai pro 5º andar, vai pro 5º dos infernos, vai pro 5º dos infernos. Gente, eu descobri que o 5º dos infernos é real, ele existe. E o próprio Deus que te levou lá? O próprio Deus. Ele foi andar por andar? Andar por andar. O próprio, eu acredito que foi um anjo do Senhor. Conta pra gente essa experiência. Porque eu já estava começando o ministério pastoral. Já estava, né? Fui para uma terra onde o Senhor me colocou, caí lá como caminhão de mudança, achei que eu tinha ido lá fazer um evangelismo, missão na praça. Quando eu vi, Cristo falou: é aqui que você vai ficar. Você vai trabalhar aqui com esse povo. Quando eu vi, eu já estava mudando para lá. E de repente o Senhor falou assim: pode abrir um culto aí na sexta-feira, na sua casa, na sua sala. E o Senhor falou: vai pregar, vai pregar, vai pregar. Pra quê? Não tem ninguém. Prega pra ninguém. Começa a pregar aí pra ninguém. O Senhor, o Espírito de Deus que não se engana, a palavra do Senhor tá dizendo isso, aquilo e tal. E comecei a pregar. E aí eu falei: gente, eu posso estar doida. Só posso estar doida. Nem filho tava ali comigo. Ninguém. E eu pregando o Senhor falando: Espírito Santo, prega em alta voz. E eu, pá, igual aquele pregador da praça. Igual o pregador da praça. Daqui a pouco o povo lá de fora, assim, ó, olhando lá pra dentro, assim, ó, o povo começou a chegar. E daqui a pouco eu tava com 40 pessoas na minha sala. E eu pensando: eu tô preparando esse povo aqui, porque eu vou procurar um pastor da região e entregar o povo, porque eu sou missionária. Né? Eu sou missionária. Daqui a pouco pastor nenhum quis assumir. O que eu fazia com aquele povo? E o povo pedindo: queremos igreja, precisa me aprender. Meu Deus, o lugar não tinha igreja. Tinha na região, no bairro Serra Azul não tinha. Tinha nos bairros vizinhos. O que eu faço com esse povo? O que eu faço com esse povo? E o Senhor falou comigo. Um dia Deus, só tinha um monte no fundo da minha casa. O Senhor falou comigo assim, às 5 horas da manhã. Em 1 Coríntios 4, os dispenseiros de Cristo. Eu li aquele texto 5 horas da manhã. Falei: o que é isso que o Senhor tá falando? Não entendi nada. Li, voltei para deitar. Quando foi 7 horas da manhã, chegou minha irmã da cidade de Ponte Preta. De Ponte Preta. Falou: eu vim no seu monte. Falei: tava querendo até brigar com a irmã. 7 horas da manhã, o que esse povo vem? Não. Falei: irmã, é o seguinte, a minha cachorra daqui, eu vou te passar da cachorra, vou te levar lá pro monte, vou voltar e vou dormir. Eu tô com criança pequena, eu preciso dormir, não dormir essa noite, não. Tá bom, irmão. Quando eu cheguei lá no monte, Deus usou ela, falou comigo assim: tu me amas, Pedro? Falei: já vem. Tu me amas, Pedro? Eu falei: não é possível. Eu tinha um pavor desse negócio de pastor. Tu me amas, Pedro? Eu falei: meu Deus, o que é isso? Fiquei assim, engasgada. E eu pensei: se eu falar que eu amo, vai apontar meus erros. Você ama? O que você tá fazendo? Né? Tipo, você tá fugindo
né, do que eu tô te mandando. Aí se eu falar que eu não amo, tô mais enrolada do que se eu falar que eu amo, né? Aí eu balancei a cabeça, então apacenta minhas ovelhas. Falei, tô pega. Tô pega. O que eu não queria, pastorear. Tô pega. E ali, apacenta minhas ovelhas, porque eu te levantei como dispenseiro de Cristo. Eita. Dispenseiro da última hora. Que ele tinha falado comigo em Coríntios, 5 horas da manhã. Aí eu caí no chão e já fui chorando. Tô te levantando como aqueles que vão viver na dispensação para levar os mistérios, os meus mistérios para essa geração. Eu falei, pronto. Eu falei, agora tem que assumir. Tem que assumir. Não tinha teologia, Deus começou a enviar o que Deus, né? Nós estávamos conversando aqui. Deus começou a enviar pessoas, Deus começou a enviar escolas, Deus começou a enviar e Deus foi fazendo uma obra grande. Mas ali, num determinado momento, ali com o pai dos meus filhos, de repente eu estava ali na pia descascando alho para fazer a comida, tinha colocado arroz no fogo, estava descascando mais alho, de repente meu sentido, tô ali. O sentido foi arrebatamento de sentido. Sentido sumiu. Quando sumiu o sentido, eu ali parada assim, eu já me vi descendo um túnel adentro. Eita. Um túnel negro, 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 negro. E aí você me fala o quê? Se o lugar é puro fogo, por que que é negro? Porque o fogo que tem lá não é fogo que clareia. O único que tem poder de iluminar é Deus. O fogo que tem lá é fogo das trevas. E ali eu fui descendo e aí tinha um ser que dizia para mim, eu vou te levar nos andares para te mostrar algo. Só que, pastor, eu sentia que eu estava flutuando, mas ele estava descendo comigo. Eu estava flutuando, eu não estava subindo, ele estava descendo comigo. E cada vez mais lugar escuro. Então, cada lugar que ele entrava comigo, ele entrou assim, num quarto, tinha objetos de tortura. Muitos objetos de tortura. Muitos objetos do tempo da escravidão, muitos objetos de tortura. E naqueles objetos de tortura dizia, esse aqui é o andar dos homicidas. Ele foi falando, sabe? Esse é o andar dos homicidas, primeiro. Aí no segundo, foi dizendo, esse aqui é o andar dos ladrões, dos defraudadores, dos roubadores. Aí tinha muitos objetos de tortura. Aí esse aqui é o andar dos cães, né? O terceiro, aí o quarto. Não, esses andares, esse andar aqui é o andar dos adúlteros, né? Dos imorais e puros. E quando foi chegando no quinto andar, que me chamou a atenção. No quinto andar tinha muitos objetos de tortura. Mas ali estava dizendo para mim assim, ó. Esse é o andar dos feiticeiros. Quinto andar. Eu falei, vai pro quinto dos infernos, que é a expressão que o povo manda pro quinto dos infernos, existe o quinto dos infernos? E é o lugar dos feiticeiros. Nossa, eu fiquei assim. E ali aquela voz, e aquele lugar geladíssimo. Geladíssimo. Um gelo que não é o gelo da geladeira. Já sentiu o defunto? É um clima gelado, né? Um clima gelado. Aquele gelo do defunto, que você toca e você sente um gelo profundo que você entende que não tem mais vida aqui. Não tem mais vida. É um gelo de alma. Não é um gelo físico. Aí, de repente, ele desceu comigo pro sexto andar, muito mais objetos de tortura. Camas de fogo e muitos objetos de tortura. O sexto andar, e ele dizia para mim, eu falava, esse andar? Ele dizia, esse é o andar dos idólatras. E nesse andar tinha uma pessoa conhecida minha. Tinha você já viu essas caixas d'água redondas? Mas tinha maior que essas caixas d'água. Era algo maior. E essa pessoa estava lá dentro, pegava aqui assim nela, e essa pessoa, o fogo subia e derretia, cara, o rosto da pessoa, derretia o rosto, a carne se decompunha. A carne refazia e decompunha. O fogo lambia ele até passar pela cabeça e ali ele derretia, depois recompunha, aquela aflição. E ele fazia assim para mim, ó, como se quisesse gritar. E eu fiquei assim, ó. E o mais triste é que é uma pessoa conhecida. E eu pensei que essa pessoa tinha morrido e tinha alcançado o céu, porque era uma boa pessoa. Pensa aquela pessoa muito boa, nunca vi fazer nada de errado. Eu nunca vi fazer maldade. Mas a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras.
Aí eu vi essa Deus. pessoa lá, e aí eu tinha uns bichos deste tamanho, assim, ó. É como se fosse o tamanho do meu dedo mindinho. Entrava no olho, saía na carne. Da carne, ele entrava pra dentro da carne de novo, saía no nariz. Do nariz saía, entrava de novo, saía na boca, entrava furando a carne, e essa pessoa. E o fogo não parava de subir, a carne derreter, formava a carne de novo. Derretia, formava a carne. Derretia, formava a carne. O tempo todo. Aí eu fiquei assim, assustada. Aí ele falou: vou te mostrar mais um andar. Agora esse aqui é o 7º andar. E um andar era extenso, enorme, enorme. E quando eu cheguei nesse 7º andar, enorme, tava ali. Cama com fogo, aquela cama, sabe aquele fogo, aquele ferro de marcar boi que fica vermelho? Aquelas camas todas estavam vermelhas. Cama de ferro, as grades de ferro, muitos lanças, objetos, aqueles pregos grandões assim, de traspassar, mas tinha muito objeto, muita coisa suja, muita coisa amontoada, muita coisa, muito objeto de tortura, muita tortura mesmo. E eu falei: e esse andar é de quê? Ele dizia assim pra mim: dos crentes. Meu Deus. Aí eu falei: crente? Crente desviado, né? Perguntei pra vós. Porque eu não via o ser, eu ouvia e sentia ele me conduzir, mas eu não via ele. Falei: crente desviado, né? Não. Aqueles que estão dentro da igreja, achando que vão ter tempo de se arrepender, estão brincando com a palavra do Senhor. Eles vão ser pegos, tipo, de surpresa. Eu assustei. Acabou ali, eu voltei pro corpo. Eu fiquei mais de uma semana de cama. Porque foi muito pesado. E eu me sentia dentro daquele lugar. Eu entendi que não era o próprio inferno. Era só 7 andares. E aí eu entendi que Satanás imitou mais uma vez o Senhor. Preparou recompensa para aqueles que servem e fazem a vontade dele. Deus. Sabe? Então, Cristo, ele me resgata, me tira de lá de trás. E tem tantas outras coisas para nós contarmos. Se a gente for contar tudo com detalhe, a gente, né? A gente fica o dia inteiro. Gente, vamos marcar a parte 2. Temos que Amém. marcar essa parte 2, porque Amém. tenho certeza que o senhor tem muito ainda para falar, muito ainda para Amém. entregar nessa mesa, né, Rony? Sim. Dentro desse tempo aí, Cristo me resgata e Cristo começa a me forjar e me coloca numa terra onde eu pensei que estava indo para fazer missão. E Cristo me coloca lá para pastorear um povo. E aí as pessoas falam: ah, mas não pode ter pastora mulher. Enfim, a Bíblia não dá base de mulher cabeça, mas dá base de pessoas que se dispõem para cumprir o ID. ID. O ID não é direcionado para um sexo. O ID é direcionado para todos aqueles que se rendem a Cristo e fala: eis-me aqui, estou Aleluia. disposto. Estou disposta. Porque Cristo não vai falar: ah, você é mulher, não vai. Você é homem, vai. Você, entendeu? Cristo, então assim, nós entendemos o princípio bíblico que a mulher foi colocada como auxiliadora, mas na falta do homem, vai mulher. Não tem tu, vai tu. Na falta do homem. Naquela terra não tinha homem que quisesse assumir aquilo ali. Por quê? Ali não tinha holofotes para homens. Não tinha dinheiro, não dava recurso financeiro. Então, para ficar ali, tinha que ser alguém que realmente quisesse, amasse aquelas vidas e quisesse pagar o preço. O preço foi muito alto. Muitas coisas horrorosas eu vivi, mas muitas coisas boas também eu vivi. Sim. Vivi experiências tremendas de ver céu aberto, de descer os anjos, como eu vi lá no Monte do Mirante. Esperado, O anjo né? desceu e fez a cirurgia em mim, né? Foi no segundo câncer que eu tive. Aquele anjo desceu, 2 anjos. Eu subi para ali 7 horas da manhã. Falei: eu não vou fazer cirurgia, porque o médico falou assim: ó, vai fazer cirurgia para remover. Eu falei: não vou fazer tratamento nenhum, nem cirurgia, nem nada. Eu estou no primeiro amor, eu quero ver Cristo fazer em mim o que ele fez em Lázaro. Se ele não fizer, eu morro. Tinha gente que falava: você é responsável. Você é irresponsável. Porque se você não fizer, você vai morrer. Eu falei: não tô nem aí. Que morra. Eu quero ver a mão do Senhor, sabe por quê? Eu sei que Deus deixou os médicos, porém, eu entendo que eu quero viver a experiência com Deus. Eu já vi um homem sem língua falar. Eu já vi um homem com a língua arrancada falar. Eu já vi tantos milagres de Deus. Eu quero em mim, porque não basta o milagre você ouvir dos outros.
Você precisa de ter as suas próprias experiências com Cristo, né? Eu falei, então eu quero ver em mim esse milagre. Então eu subi para esse monte, chamei uma irmã, ela animou ir comigo. E quando nós subimos para esse monte, eu falei, eu vou ali para aquele cantinho daquela árvore. Era uma árvore pequena, agarrei na árvore, falei, Deus, Jesus, eu quero a cura. Se o Senhor não me curar, pode me matar, porque eu creio. A tua palavra diz que o Senhor faz, e eu creio, e eu só desço daqui com a cura. Olha a ousadia. Eu só desço daqui com a cura, se Deus não me curasse. Eu não ia descer, né? Eu ia ficar lá, né? E falei pra irmã, não encosta em mim, não. Eu só vou descer aqui com a cura. Se não tiver cura, eu não desço. A irmã foi lá pro canto, eu balancei a árvore, imagino que a árvore gritou, socorro, tira essa louca daqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Não, me deixa. Despelei a árvore toda e comecei a gritar e foi dando 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas e a irmã ali, não levei nada para comer, falei, vou ficar aqui. Eu hoje quero ver o meu milagre. A Bíblia não diz que Deus faz? Então é isso que eu quero ver, gente. Chega disso de pregar e não viver, eu quero ver em mim agora. Que eu tô ouvindo nos outros, eu quero em mim. Se não for em mim, não vai existir Ellen. Pronto, simples assim. Eu topo ou morrer ou ser curada. Mas para médico eu não vou. Responsabilidade minha. Pronto. Aí quando deu 2, 3, quando deu 4, veio umas irmãs do coque. Chega no monte, as irmãs do coque. E eu já tava lá enraivada. É hoje. Eu não saio daqui, Senhor. Fiz igual o Jacó. Falei, não saio daqui. Hoje eu não saio. De repente, as irmãs do coque chegou, foi lá pro meio do monte, lá tá lá orando. Aí a irmãzinha veio toda assim com medo, né? Ô, irmã Ellen, as irmãs tá chamando pra orar. Eu falei, não quero orar com ninguém não, irmã. É meu negócio aqui com Deus. Eu não quero ouvir profeta, eu não quero orar com ninguém. É meu negócio com Deus, é hoje. Se Deus não fizer, tá tudo bem, mas hoje eu quero ver a glória dele. Tá. Aí, de repente, ela, não, irmã, mas elas estão chamando. Diz que o Senhor mandou, elas estão querendo... Tá, aí fui, né? Fui meio assim, emburrada. Cheguei lá no meio, tô lá assim com a cara fechada, falando, não quero conversa com homem, Jesus. Já te falei, eu quero conversa com homem, eu quero com o Senhor, meu negócio é com o Senhor. Aí tô lá meio emburrada, dei a mão às irmãs na roda, tô lá assim, falando, não vou nem concordar. Minha mente é o Senhor. De repente, eu só senti que elas estão falando em língua e falando assim, ó, e Jesus vai operar. E eu pensando, vai mesmo, porque hoje eu só desço daqui com a minha cura. Né? Deus é obrigado a fazer? Não. Mas eu queria ver a manifestação dele, porque eu falei, eu tô cansada. Eu já tinha tido outro câncer, tô cansada de mexer, que você passa por tratamento. Se Deus faz, eu quero ver em mim. Eu tô cansada de ouvir testemunho dos outros, eu quero ter o meu testemunho. Ah, não, eu já tinha tido um tanto de testemunho, eu já tinha feito grandes coisas. Eu falei, não, mas agora eu quero ouvir da cura. Cura? Ele não tem poder de fazer cura? Então eu quero ver no meu corpo. Não é? Aí as irmãs dizendo, Jesus vai operar, Jesus vai operar. Eu falei, vai operar, eu creio. Hoje eu saio daqui com a minha vitória. E ali, de repente, Jesus vai operar. Jesus vai operar. Ali, quando eu senti ali, passou como tivesse me empurrado. Me deu um empurrão pelas costas aqui, ó. Me deu um empurrão. Quando empurrou, eu caí pro meio da roda. Eu caí lá no meio, caí deitada lá assim, né, de barriga para cima. E quando eu caio deitada de barriga para cima, eu já vejo as irmãs gritando, Jesus vai operar. De olhos fechados eu estava, e de repente eu vi quando abriu uma escada do céu, da nuvem, até naquele monte, lá no meio da roda. Plá, fez aquele barulho. Sabe quando você pega aquelas escadas de casa, que você abre ela, que destrava, dá aquele barulho? Fez um barulho daquele, plá, mais forte, né? Abriu aquela escada no meio do monte, meu Deus do céu. Quando abriu aquela escada, eu vi 2 seres branquinhos descendo. Vestido de médico. Meu Deus, vestido de médico. E com um deles estava com uma maleta. Sabe aquela maleta de primeiro socorro? Uhum. Aquela maleta. E eu vi descendo e ali eu comecei a tentar gritar, sabe? Gritar, mas ali gritando, Jesus está operando, Jesus está descendo. E eu vendo os anjos vindo e as irmãs gritando, Jesus vai operar. E eu falei, não, eu tô vendo os anjos, meu Deus, coisa linda. E eles descendo em posição de ordem. Quando um põe um passo, o outro colocava. Um colocava. Não era nada fora da ordem, tudo sincronizado. Tudo sincronizado. Chegaram até o monte, eu estava deitada aqui. Um posicionou aqui na minha direita e outro posicionou aqui na esquerda. Os dois olhou um para o outro, fez assim, sinal, os dois abaixaram juntos. O daqui fez sinal pro de lá para abrir a maleta. Ele abriu a maleta, pegou algo, veio na minha região, na minha barriga, porque foi câncer no útero que eu dei. A região da minha barriga.
colocou algo ali, daqui a pouco eu comecei a ficar mole. Eu entendi que foi anestesia. Daqui a pouco, ele daqui fez sinal pro de lá, o de lá pegou um outro instrumento, entregou na mão dele, entendi que o outro era auxiliar. Entregou na mão dele, ele começou a mexer na minha barriga abrindo. Eu senti quando ele fez assim, ó, deu aquela abertura. Só que quando a mulher vai ganhar parto cesárea, que faz aquele barulho, ele fez assim, deu aquela abertura. Quando deu aquela abertura, ele começou a mexer lá dentro. Quando ele começou a mexer, ele arrancou algo grande. Deste tamanho, assim, ó. Tá. Deste tamanho, grandão, grandão, assim, mas tinha muitas raízes pretas. Como se fosse um coração de boi. Como se fosse um coração de boi que ele arrancou. E quando ele arrancou aquelas raízes, ele fez sinal para o outro. Parece que o outro abriu um outro compartimento. Ele foi, colocou. E quando ele colocou, aí o outro veio, deu para ele um outro instrumento. Ele veio, fazia assim, ó. Costurando. Costurando. Começou a costurar. Eita. E quando ele começou a costurar, e as irmãs gritam lá no fundo, e Jesus está operando! Eu falei, gente, será que elas estão vendo? E Jesus está operando! Eu falei, meu Deus, elas estão vendo! E Jesus está operando! E eu falava, está operando mesmo! E quando eles ele acabou de costurar, costurando tudo aquilo ali, ele fez assim para aquele outro ser que estava ali, aquele anjo, os dois levantaram juntos, viraram, e saíram, começaram a subir as escadas. Em posição aqui, de ordem. E não falou nada com você? Nada comigo. Silêncio. Só posição de ordem. Tudo muito em ordem. Subiram a escada em ordem. Quando chegaram no metade da escada. Bem. Chegaram no metade da escada. Eu tô passando atrás da câmera dela. Aí você fala assim, ó. Você continua falando, a parte separou. Atrás da escada que você falou, não foi? E ali, quando eles começaram, né? Eles começaram a subir a escada. Começaram a subir as escadas em ordem. Em ordem. Ordem, gente, é muito sincronizado. Gente, é uma loucura. Não tem nada fora da ordem. Eita. Meu Deus do céu. Começaram a subir a escada. Quando eles começaram a subir a escada, quando deu a metade da escada, um deles olhou para trás e deu um sorriso assim para mim. Nunca mais eu vi aquele sorriso, pastor. Nunca mais. Um sorriso mais lindo, ele deu um tchau assim para mim, assim, ó. E um sorriso branquinho. E aquelas irmãs no fundo gritando, e Jesus está operando. Daqui a pouco elas começaram a gritar, Jesus operou, Jesus operou. E eu, operou mesmo. Meu Deus, que coisa linda. Ele deu um sorriso perfeito. Eu nunca vi esse sorriso aqui na Terra. Um deles deu um tchauzinho, assim, um sorriso. Eu falei, Deus, eu fiquei durante muitos anos querendo ver esse sorriso. Novamente. Subiu, a escada fechou. Subiu. Aqui eles terminaram de subir lá na nuvem, a escada fez o barulho, fechou a escada. E na hora que acabou aquele processo todo ali, eu continuei no chão, as irmãs pararam de orar, elas foram lá só para ativar o milagre de Deus na minha vida. Elas acabaram quando, né, passou a cirurgia, né, que tem gente que vai falar, mas isso aí é coisa de espírita. Não, isso é coisa de Deus. Porque a gente vai ver Gênesis, Deus fazendo a primeira cirurgia ali. Sim. Né? Então, para quem sabe que Deus é Deus, ele faz cirurgia, ele troca órgão, ele coloca órgão, ele tira órgão, ele faz tudo. O mérito é dele. Agora, se os espíritos, se o demônio pegou para fazer isso aí é problema dele. Quem tá fazendo não é Deus, né? Agora, no nosso meio, a Bíblia fala que o nosso Deus tem poder de fazer infinitamente mais. Ele fez todos os órgãos, tem poder de fazer, operar, fazer tudo de novo. Ele tem poder. Querendo ele, eu e você posicionando para buscar diante dele, para que ele derrame essa graça em nós, ele faz. Ele faz, né? Então, quando eles subiram e passou um tempo ali dentro, ali naquele momento ali, aquelas irmãs pararam de orar e foram me levantar, que eu não conseguia ficar nas minhas pernas. Eu estava anestesiada. Então, eu não conseguia ficar nas minhas pernas. E aí eles me sentaram, eu fui descer do monte, era 7 da noite. 19 horas. E mesmo assim, a irmã me conduzindo, que eu estava toda bamba. Passei pelo médico,
Fiz exame novamente, não tinha mais câncer, não tinha hipoglicemia, não tinha anemia, não tinha mais nada. O médico, ele chamava, né? Não sei se ele existe mais, doutor Vanderlei. Ele falou assim: esse mesmo Deus que te curou, eu conheço ele. Quando ele fez os exames e viu que não tinha mais nada. E depois disso eu vivi muitos milagres, né? Eu vou contar essa parte só. Fiz muita quimioterapia, passei por processo físico também, né? Com a medicina. Depois disso, eu contei milagre, testemunhei. Depois disso, veio metástase, voltou por 4 vezes. Aí você me pergunta, por que voltou? Quando foi 2019, aí compromete meu útero, meu ovário, meu colo do útero, minha trompa. As trompas, as 2 trompas. Compromete tudo. Aí passo por 11 meses ali, um período de hemorragia, quase morte. Definhei. Quando foi meado de 2019, que eu estava muito enferma, e ali os médicos, todo hospital que eu chegava, que o pessoal eu passava muito mal, eles aplicavam morfina, colocava, dava coquetel na minha veia, me mandava para casa, e os médicos não liberavam uma biópsia para ver exato onde que estava o problema. E os médicos alegavam o quê? Só o hospital do seu município que pode te liberar uma biópsia. Só que o hospital do município dependia da prefeitura. A prefeitura, em torno de 9 a 12 meses para uma biópsia. Sabe? Enquanto isso, eu estava morrendo. Aí Deus pegou e começou a movimentar. Quando foi no meado de junho, julho, por aí, meado do ano, eu sentada na minha cama e comecei a falar com o Senhor: Pai, se é pecado meu, me mostra. Se é pecado meu, me mostra. Por quê? Porque o Senhor já me curou de câncer, já fiz tratamento, por que que tá voltando? Por que que tá voltando? Por que que tá? Eu tô passando esse processo todo, porque eu tô com essa dor toda, porque o que que acontece? Precisava de uma biópsia, mas eu já tinha feito raio-x, ultrassom, a endo, e o médico falou que tinha um negócio dentro de mim com cabelo. Eita. O útero desceu, deslocou e desceu. E tinha um negócio, um ser lá dentro com cabelo, não era criança. E eu falei, tem esse negócio dentro de mim, então assim, os médicos, o hospital não libera a biópsia, eu preciso da cirurgia rápido. Bom, eu achava, né, falando assim por cima. Aí eu comecei a falar com o Senhor: Pai, de novo eu tô doente, de novo eu tô com isso, o que que é isso? É pecado? Se for pecado, me fala que eu coloco minha casa em ordem, eu tampo as brechas, eu organizo a minha vida. O que é isso que o Senhor tá... Porque o Senhor, quando o Senhor faz a cura, tá curado. A obra que o Senhor faz, o que que diz em João 8,36? Hã? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor já me libertou lá atrás, por que que isso está voltando? Aí, na hora que o Espírito Santo começou a falar, lembra da sua relação íntima, do seu casamento com o baby do inferno? Ele colocou sêmen maligno dentro de você. E você pode passar por vários processos, mas se você não arrancar da raiz, ele sempre vai ter acesso ao seu corpo, nessa região. Então tem pessoas que acham que é só orar que resolve o problema. Tem que puxar a ficha. O que você fez lá atrás? Qual foi o direito legal que você deu a Satanás para adentrar o teu corpo? Gente, sexo, a Bíblia fala que sexo é uma só carne. É uma aliança. Então eu tinha feito sexo com o demônio, tinha uma aliança com o demônio. Né? Então eu tinha agora. Agora eu estava em Cristo. Mas havia ali no meu corpo um direito ali legal daquele inimigo. Então o Espírito Santo falou comigo assim: agora você vai precisar de tirar da raiz. Quando eu chego no hospital que libera, né? Deus começa a levantar pessoas, países, estados para fazer relógio de oração para mim, que eu estava morrendo mesmo. O Senhor levantou 17 estados, 12 países. Sabe? Com pessoas de todos os países falando, eu quero interceder por ela, eu quero. Entrou no grupo dos índios, relógio de oração, porque na época eu continuo fazendo, né? Trabalho com os indígenas. Então, eles começaram, eu quero orar por ela, eu quero pagar preço por ela. Então, eles faziam relógio de oração, Deus levantou um homem chamado Alexandre Sanches, pastor de cidade de Vespasiano. E ele falou, mandei para ele ali as imagens, ele falou, pastora, eu vou marcar uma... Segunda-feira, eu vou te mandar a ambulância te buscar. Porque vai ser uma consulta com cirurgião. Eu falei, eu tô cansada de consulta. Eu entro no hospital e saio sangrando, eles mexem em mim, me causa mais dor e não tem resultado sobre a minha vida.
Eu tô cansada de tomar toda furada. Não tinha mais lugar nenhum de furar mais. Aqui, aqui, aqui. Furaram virilha, foram furando tudo. Eu falei, não, não aguento mais. Ele falou, não, fica tranquila. A senhora vai vir para ter resultado. Quando a ambulância foi me buscar, que chegamos lá. Esse médico, Paulo, né, Paulo de Tarso, esse homem, ele bateu os olhos em mim, falou, deita na maca. Ele não precisou de exame. Na hora que ele bateu os olhos, pegou aqui e falou, filha, você vai morrer. Eu tenho que te atender rápido. É urgente. Aí eu entendi que Cristo falou comigo, que o Espírito Santo falou assim, tem que arrancar da raiz. Tem que te operar urgente. Aí preparou lá aquele risco cirúrgico, mandou a enfermeira, ó, chama lá uma ambulância, leva ela para outro hospital para fazer o risco cirúrgico. Na hora que estiver pronto, sobe com ela. E quando subir com ela, eu vou interná-la para cirurgia. Fiquei internada ali mais de uma semana, que deu hemorragia, deu infecção, deu um monte de coisa. Quando ele foi fazer a cirurgia, não precisou nem de biópsia. Já estava tudo comprometido. Tudo podre. Tudo contaminado. Teve que arrancar tudo. Aí eu entendi o que o Espírito Santo tinha me falado. Tem que arrancar da raiz. Só que nessa altura, Cristo já tinha me dado um casal de filhos. Hoje eu tenho netos. Nessa altura, Cristo já tinha feito a obra em mim, no sentido que, mãe, porque agora eu já não posso mais ter filho. A não ser que vai gerar onde Cristo quiser, né? Eu falo pro meu esposo, quer, amor? Se você crer, a glória de Deus. ele falou, não, amor, vamos ficar na missão. Vamos ficar na missão é melhor do que uma menina agora, né? Então, Cristo, ele é a resposta para todas as perguntas. Então, Cristo, ele fez grandes coisas, como enviar anjo dentro do meu quarto, me dar intestino novo, fazer grandes coisas, e foi fazendo, ter arrebatamentos de ir ao céu, e, enfim, nós vamos ter outra oportunidade, né? Eu creio, para a gente compartilhar, mas o período de chegar até fazer ritos de bruxaria foi algo muito triste, que eu vivi uma vida muito escrava. Mas Cristo tem resposta para todas as perguntas. Cristo resgata do mais profundo abismo. E o que eu achei mais interessante, ninguém quis pagar preço por mim, ninguém quis pregar para mim. Mas o próprio Cristo fez. Aleluia. O próprio Cristo. E aí ele nos surpreende. Quando a gente pensa, não, eu vou ter que orar, porque senão Cristo não vai fazer nada disso. Por você orando, não ora. Ó, posicionamento é para orar. É óbvio. Nós conhecemos, nós temos que orar. Mas o que Cristo faz não depende de nós. Ele não está preso. Ele deixa a gente participar. Isso mesmo, pastor, bem colocado. Cristo não está preso às nossas ações. Não, ele vai muito além. Deus vai além das ações do homem. Eu não queria, ele criou uma situação, me fez querer. Foi por medo? Foi. Depois ele se manifestou, se revelou a mim. Foi por medo. A voz dele me causou pavor. Falei, agora tem que correr. Vamos aceitar o Jesus desses crentes para ver se eu me escondo e o bicho não pega pro meu lado, né? Então, Cristo manifestou muitas manifestações diabólicas, pegar pelo pescoço. Eu via aranhas caindo na cama. Eu via cobras caindo na cama. Eu quebrava as camas, sabe? Quebrava as camas, era aquela loucura, aquela perturbação. Mas eu precisei perseverar. Eu precisei buscar. Eu precisei dar lugar para o Senhor fazer em mim. E tudo que nós passamos, né? Nós aprendemos para nossa vida e para compartilhar com o outro. E é por isso, né? E é por isso que você está aqui. Amém, Jesus. Para entregar tudo que entregou. E eu vou falar uma coisa com você. Não tem como não ter a parte 2. Tá? Amém. Amém. Eu sei que tem muita coisa aí. Amém. A gente vai precisar finalizar, mas tem muita coisa aí que eu já vou te convidar para a gente marcar uma data. Amém. Para a gente voltar e você contar esse lado bom de tudo que aconteceu. Amém. Então Glória a você Deus. que está aqui nos assistindo, já aumenta a sua expectativa. Porque vai vir coisa grande aí. Ela vai contar tudo o que o Senhor entregar para ela. Tem coisa grande chegando, né? É isso aí. Queria agradecer, pastor, Amém, pela participação. E tenho certeza que pessoas serão alcançadas, mudadas, transformadas. Amém, Jesus. E eu creio que essa segunda parte ainda vai ser mais extraordinária ainda. Amém. Queria agradecer você pelo presente da sua atenção, ter ficado aqui até agora. Se você ficou até o final, deixa aqui nos comentários se quer até o final, né? Que a gente vamos entender que você teve, né, um compromisso de entender desde o início ao final. E eu vou dar o espaço para a senhora só falar as redes sociais, onde as pessoas te encontram, sua mentoria. Isso. Amém. Pode falar. Eu quero agradecer também, né, aproveitar e fazer esse agradecimento aqui à gráfica Mais Sim, né? Nossa querida Vanderleia, mais o Fernando, que
está aqui nos apoiando dentro desse ministério, esse Ministério das Trevas para a Luz, Glória a né? Deus. Estão aqui nos apoiando. Gráfica, mas sim, gente, quem precisar, né? Já não tiver uma gráfica aí, uma editora que trabalhe com vocês, é uma editora de Deus, abençoada, um povo de Deus. Quero também dizer, pastores, que tem um livro saindo quentinho aí, tá? Glória. É resgatada do abismo para o paraíso, Eita, ao glória. paraíso, tá? Tirada de lá do abismo. Esse livro, em breve, ele está aí disponível para que todos possam ver o processo completo, tá? O percurso completo. Eu quero deixar aqui, né, telefone para contato de mentoria, 319-9692-4584. Você que precisa de uma mentoria para quebra de maldições, desligamentos de alma, passar por todo o processo, porque nós temos um processo que nós precisamos de entender. Maldições geracionais, herança ninguém escolhe. Não, sobrou uma bicicleta, você é herdeiro de uma bicicleta. Querendo ou não, a não ser que você assine um documento abrindo mão daquilo, né? Então, é herança. Então, precisamos de assinar o documento abrindo mão das coisas geracionais, repetições de ciclos. Porque tem tantos ciclos que se repete. Tantas pessoas lá atrás, meu bisavô deu câncer, meu avô deu câncer, meu pai deu câncer, na família minha toda dá câncer. Você não tem que aceitar essas coisas na sua vida. Ah, tá, mas Cristo chegou e não é mudança na minha vida? O sacrifício de Cristo? Sim. Justamente, sacrifício de Cristo, sangue de Cristo, o sacrifício dele te deu uma oportunidade de conhecer a verdade e a verdade te libertar. Porque nós estamos dentro de dois princípios espirituais: a lei da herança e a lei da responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Ezequiel 18:4, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então não adianta eu falar, eu plantei um monte de porcaria, agora falando, agora tem Cristo, Cristo paga minhas dívidas. É a mesma coisa, né? Eu tive conhecidos que lá atrás aprontaram demais, deveram a justiça, agora tá lá na frente, sendo pastor, pastoreando no altar, a justiça foi lá buscar ele. Peraí, por que Cristo não pagou para ele? Porque aquilo que o homem faz, aquilo que o homem tem que consertar. Né? O que o pastor falou no início. Cristo nos perdoa, mas as consequências nós sofremos. Se você deve, querido, paga. Paga. Não acha que agora eu sou de Deus, minha vida mudou. Não paga a conta não para ver. Né? Deve a justiça para ver se você não vai no xadrez. Então, assim, são heranças e são plantações, né? Aquele processo de que responsabilidade. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, mentoria está dentro desse número, 31996924584. Tem o pessoal da equipe lá para atender. Deixa também seu Instagram, Tá. as pessoas conhecerem, seu canal no YouTube. Ok, canal Ellen Cristiano. Nós tá? vamos deixar também na descrição. Ok, muito obrigada. E o Instagram é o @Ellen minúsculo ponto Cristiano, tudo junto. Ellen.cristiano, tudo minúsculo. Bom? Quem precisar, estamos disponíveis com bastante de dificuldade, assim, para, né, gerenciar tudo, mas estamos aí com equipe, com pessoas para nos ajudar, né? E Cristo é fiel, tem nos unido propósito, né? Sim. Na glória de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Amém, Rony, por favor. pastor Maicon, tá? Quero louvar a Deus pelo GJCast, falei! Consegui, aleluia! Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, que tá comigo aqui nesse dia, conosco. Quero louvar a Deus pela equipe que Deus entregou para vocês. Que esse ministério continua abundando em graça, conhecimento e resgate para vidas. Porque nessa geração, Cristo está levantando resgatadores e libertadores também, né? Que Deus continue abençoando vocês, ministério e família de Forte, de forma geral. Tá? Deus os abençoe. Uma honra estar aqui. A honra é toda nossa, né, Dá? A gente aprendeu muito. Amém. No episódio de hoje, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui também aprenderam muito. Amém. Queria pedir algumas coisas a vocês. Vocês que gostaram, que participaram, que viram do que Deus é capaz. Comenta aí o que você achou deste episódio. Dê a sua opinião. Conte também seu testemunho. Quero pedir você também para nos seguir nas redes sociais. Ir lá no GJCast no Instagram. GJCast também no TikTok e no Kawaii. A gente está lançando bastante corte lá. E tudo isso é para você ser abençoado. Então, nós contamos com a sua colaboração lá. Nós estamos chegando a uma margem chegamos a uma margem de 14 mil seguidores no Instagram, e isso é graças a vocês. Glória a Deus. No TikTok também nós estamos com a meta de chegar a 10 mil. E tudo isso é para que o Senhor seja louvado, engrandecido. E essa é a nossa meta, né, Dá? É isso mesmo. Beleza? Então, nós vamos terminar aqui, pastor, e no final, a gente sempre fala uma frase aqui, um pega essa, e nós lança o pegar essa. Sim. Então, joga para central, Rafa. Eita glória!
E a, Oh, maravilha! e a frase de hoje é: se você quer ir ao inferno, seja você mesmo. Mas se você quer ir ao céu, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Tamo junto? Pega Aleluia! essa. Glória a Deus! Foi um prazer te conhecer. Igualmente, meu Deus te querido. abençoe. Amém. Leandro, Amém. Deus te abençoe também. Amém, pastor. Eita, glória! Eu vou falar.